Olá, estamos aqui em mais um episódio da edição de férias e hoje eu estou com mais convidados super especiais para a gente bater aquele papo de laboratório sobre ciência e militância. Eu sou a Letícia Sarturi. Eu sou Beatriz Klimek. Eu sou o Júlio Ponce. E eu sou a Laura Marise. Olha só que time, gente. Que felicidade de receber esses cientistas muito militudos, cientistas tops. E antes deles se apresentarem melhor aqui, eu quero dizer que, lógico, é um prazer ter vocês aqui. E eu tenho certeza que essa conversa será muito boa e eu tenho certeza também que é uma conversa essencial. Então eu gostaria, antes da gente começar essa conversa aí cheia de papo político, a Bia pode se apresentar primeiro, a Beatriz, e na sequência o Júlio e a Laura também podem se apresentar um pouco pra gente. Bem, eu sou Beatriz, eu sou antropóloga, formada em Ciências Sociais, eu fiz mestrado em Saúde Coletiva, faço doutorado também em Saúde Coletiva hoje e faço mestrado em Divulgação Científica. Então, embolei aí essa vida acadêmica de forma sempre a tentar pensar, acho que o meu campo é esse, né? Antropologia da ciência, antropologia da saúde, e no fim das contas, como essas coisas se relacionam absolutamente com política, no fim das contas. Então, essa sou eu. E sou uma das responsáveis pelo projeto Qual Máscara, que sempre esqueço de adicionar. Um projeto muito importante que todo mundo pode encontrar nas redes sociais e se informar melhor sobre máscaras. Além do que, a Bia, ela distribui máscaras por aí também e faz um serviço que o nosso governo deveria fazer e não faz. Agora o Júlio pode se apresentar pra gente. Oi, pessoal. Eu sou o Júlio Ponce, eu sou de formação bacharel em Ciências Moleculares e Farmacêutico e fiz o meu mestrado e meu doutorado na Faculdade de Medicina, sempre trabalhando com a intersecção entre epidemiologia, mortes violentas ou acidentes e drogas. E atualmente eu atuo como perito criminal do estado de São Paulo. Então, eu fico feliz que o meu trabalho tem muito a ver com essa questão de ciência, de políticas públicas, que é o que eu sempre gostei de estudar. E só para puxar o saco das demais convidadas, eu sou um seguidor do Qual Máscara e já vou dar um spoiler sobre a Laura. Eu fiz questão de comprar o livro dela na pré-venda com versão assinada, autografada. Então, para mim é uma honra estar no meio desse grupo e junto com a Letícia, que tem um podcast muito bacana, para a gente poder falar de ciência, que eu acho que é o que a gente precisa, que vai tirar a gente desse buraco. Que legal, olha só. Aqui todo mundo, um é fã do outro. A gente vai... É um ciclo de fanzice. Não sei se existe essa palavra. Não, eu tô me sentindo muito honrada. E assim, antes de eu me apresentar, eu vou só dizer que eu sou uma ávida consumidora de podcasts. E o seu podcast é um podcast que eu sempre consumi. Então eu tô muito feliz de estar aqui nele hoje. Então, ai, que legal. Fiquei muito feliz com o convite. Mas então, me apresentando, eu sou farmacêutica bioquímica. Tenho mestrado e doutorado em Biociências e Biotecnologia. Tudo pela Unesp de Araraquara. E eu acabei de terminar um pós-doutorado em processos fotoinduzidos aqui na USP de São Paulo. E tô iniciando uma jornada como assessora científica. Tô, na verdade, saindo do mundo acadêmico. E aí, notícia em primeira mão aqui. Olha. E eu também tenho um trabalho de divulgação científica no Nunca Vi um Cientista, que é um grupo que a gente atua nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Twitter. E que a gente, como o Júlio falou, acabou de lançar um livro em abril desse ano, Os Super-Heróis da Ciência, que a gente conta a história de 52 personalidades que contribuíram imensamente para a ciência nacional. Olha, gente, que legal. Nossa, só gente boa aqui. Olha, eu não tenho nem roupa pra vestir pra estar aqui gravando esse podcast, viu? Eu tô com o meu, o meu moletom de ficar em casa quando esfria, básico, né? Que o meu irmão, toda vez que me vê numa chamada de vídeo, fala assim pra mim, você só tem essa roupa? E é a roupa que eu tenho no frio. E eu deveria, na verdade... Que você tá vendo é o meu roupão. Olha aí. Mesma roupa de chamada. Importante é que a gente tá confortável pro podcast. Exatamente. Então a gente vai conversar nessa roda de amigos, vai ficar bem bacana. Isso aí. Só faltou uma cervejinha aqui ou um vinho, né? Já que tá, pelo menos aqui onde eu tô, tá frio, né? Não faltou, não. Ah, olha só. Olha, se eu falar que eu tomei uma cerveja à tarde, eu vou ser julgada por esse grupo aqui? Jamais. Não, eu tô estudando... Nenhuma possibilidade.
Como farmacêutico, eu tenho que estudar processos fermentativos. Hoje é aula prática. Olha a desculpa. Tomei uma cerveja 4 horas da tarde, porque por motivos de necessidade. Pronto. Gente, nesse Brasil, você pode tomar cerveja a hora que você quiser. Não tem mais regra. Não, a minha nutricionista, comecei a primeira dieta com ela falou assim, então, Laura, você costuma beber bebidas alcoólicas? Eu falei assim, umas 2, 3 vezes na semana. Ela, e se a gente tirasse isso daí, né, pra dar uma... Eu falei... Lorela, a gente tá no Brasil. Você tem certeza do que você tá falando? Aí ela parou, pensou, falou assim, não, tá tudo bem. Vamos tentar ficar aí uma vez por semana, mas faz o possível aí. A gente tenta. A gente tenta. Mas assim, aqui a gente consome assim, quando dá, né? Mas assim, às vezes dá vontade de tomar no meio da tarde, aí vai, né? Bom, gente, antes então da gente falar muito sobre esse posicionamento que nós todos aqui fazemos nas redes sociais e nós não temos nenhum tipo de vergonha ou receio de se posicionar, porque isso é importante. Eu pergunto pra vocês assim, vocês já se posicionavam antes de estar no meio da ciência, nesse mundo, ou no mundo acadêmico, ou no mundo da divulgação científica? Vocês já se posicionavam? Ou isso começou agora com a pandemia? Como que era assim pra vocês? Bem, eu sempre fui um pouco a pessoa da comunicação, morava em uma cidade pequena, onde todo mundo era muito conservador, então fui criada numa família muito progressista e era meio a alienígena da escola, então quando a gente tinha debates, eu estava sempre muito exaltada, eu acho que isso me formou um pouco para a internet também, de alguma forma, para essa arena pública, né, na qual o que a gente fala tem uma repercussão muito maior, mas já faz parte um pouco da minha trajetória, sem dúvida. Eu vejo que pra mim também sempre foi questão de se posicionar desde sempre, né? É claro que as coisas foram ficando cada vez mais apertadas, né? A gente ou se posiciona ou a gente some nesse mundo, né? E você, Júlio, como que foi pra você? Bom, eu sempre tive uma vida muito compartimentalizada, então eu entendia que eu tinha a minha vida acadêmica, de pesquisador, minha vida profissional, que era um campo, então eu tinha que ser uma pessoa mais séria, não falar de coisas pessoais, focar muito no trabalho, e eu tinha minha vida pessoal separada. Enfim, eu não conhecia muito essa intersecção, né, de ser gay e ser cientista. Até que, quando eu fui selecionado para o doutorado, parte do doutorado eu fiz fora, o meu orientador na Noruega eu já conhecia antes, de uma vez que ele veio para cá com o marido. E daí que eu percebi que a gente não precisa separar as coisas, né, que o ambiente acadêmico, o ambiente profissional também é um ambiente para discutir esse tipo de coisa, até para normalizar, para as pessoas perceberem, né, enfim, terem contato com a diversidade. E quando eu estava lá, quando eu estava no doutorado, eu fiz 6 meses de estágio lá, eu fui em outubro de 2018, e eu recebi a notícia de que o Bolsonaro tinha sido eleito presidente enquanto eu estava lá. Que dor. Exato. E eu cheguei um dia chorando no trabalho, porque eu sabia que tinha ganhado um presidente que, se pudesse, queria me ver morto. E os colegas vieram conversar comigo, e eu percebi naquele momento o quão absurdo era, né? Eu já percebia por mim, mas o quão absurdo era para as outras pessoas o discurso que aquele presidente tinha normalizado. E quando eu voltei para o Brasil em março de 2019, eu prometi para mim mesmo que eu não ia mais compartimentalizar, que era muito importante que eu me posicionasse em todos os momentos da minha vida, porque uma pessoa que me quisesse bom profissional, mas me quisesse morto na vida pessoal, não me queria bom profissional. Sim. Né? Porque eu morto não consigo ser um bom profissional. E daí foi muito bacana, porque eu consegui, né, pouco tempo depois, em dezembro, fui convidado para assumir uma diretoria no meu trabalho, e deixei muito claro para as pessoas, olha, esse é quem eu sou, esse é meu marido, né? Ele tem uma foto dele na minha mesa do trabalho, e foi bacana para me colocar, da mesma forma que uma pessoa pode apresentar a esposa, pode chamar a namorada para ir tomar uma cerveja com os colegas depois do trabalho,
trabalho, eu posso chamar o meu marido também. Então eu vi que isso é importante também para que as pessoas que nunca tiveram que se deparar com a diversidade perceberem que é possível você respeitar, é possível você ter contato, você entender, você desmistificar algumas visões erradas, né? E eu só consegui isso porque eu quebrei essa barreira, né? Eu, pessoal, sou eu profissional, né? Eu me construí enquanto profissional com as minhas características pessoais. Então, foi a partir daí que eu percebi que não tem que ter separação e comecei a me posicionar de uma forma muito mais contundente, por assim dizer, nas minhas posições do dia a dia. É questão de existência, né? A gente tem que se posicionar para existir. E isso. Pensando assim no seu caso, a gente tinha desde o início, desde sempre, um que era candidato totalmente homofóbico, então era resistir para existir, né? Então é uma questão que não tinha como não se posicionar. A gente, esse papinho aí de que não tinha como não saber é papo furado. Tinha como saber. Pela vida pregressa... E não foi por falta de aviso. Exatamente. Pela vida pregressa desse atual presidente que nós temos no Brasil, a gente tinha como saber tudo que ele está fazendo hoje, porque não é novidade. É só, vamos dizer assim, fazendo isso como presidente. Ele já fez isso com outro cargo, como deputado. Agora ele faz como presidente. E isso dá mais poder para ele e nos afeta muito mais, né? E você, Laura, como que foi sua vida, assim, nessa questão de posicionamento? Eu, ao contrário da Bia, eu cresci numa família que era a típica política e futebol não se discutem. Então, todo mundo sempre achava que era uma questão de que partido eu gosto mais, e não o que é realmente política. E eu, ao longo da minha vida jovem, adulta, ali na faculdade, foi quando eu comecei a entender a importância não só de me posicionar, mas também de entender que posição que eu tava, sabe? Porque eu acho que nem isso eu tinha muita noção, justamente porque na minha casa, na minha família como um todo, isso nunca era discutido. As pessoas não se posicionavam de uma forma coerente, era sempre um discurso atrelado a uma figura, né? Porque o Lula, porque o PT, porque o FHC. Então, nunca era uma questão da política em si. Então, eu demorei pra entender o que era isso. Eu acho que eu comecei a pensar nisso outro dia. O meu ponto de partida foi, acho que, na minha primeira eleição, primeira vez que eu pude votar, que eu falei assim, e agora? Como eu faço isso? Tipo, como que eu escolho? Ninguém me contou, ninguém conversou comigo. Laura, é o seguinte, você vai ver a lista de candidatos, você vai analisar os candidatos, você vai ver aquele que se assemelha ao que você pensa, que tem um bom plano de governo. Ninguém me disse isso, sabe? Tipo, eu tinha ali, eu fui votar com 16 anos, assim que eu pude votar, eu quis fazer o título de eleitor. Mas eu não sabia como, sabe? E ali eu percebi que eu fui meio que na onda do meu pai na época, e, vota aqui nessa pessoa, não sei o quê. E aí, depois que eu votei, eu falei, caramba, mano, eu não posso fazer isso. Tipo, eu tomei a decisão por outra pessoa, eu não vou mais fazer isso. E a partir dali, eu comecei a tentar entender um pouco mais. Eu tenho algumas amigas muito próximas que são das ciências sociais, que são do jornalismo, que são das comunicações, que têm essa formação mais das ciências humanas, e eu aprendi muito com elas a entender o que era. Então eu fui atrás de estudar mesmo, de tentar entender como as coisas funcionavam. Não que eu seja uma especialista no assunto hoje, porque tem muita coisa que eu ainda não entendo nesse mundo, mas eu pelo menos consegui entender em que lado do espectro eu tava e como eu me sentia representada ou não pelas figuras no poder. E aí, a partir do momento que eu comecei a entrar na vida acadêmica mais a fundo, eu comecei a sentir o impacto de uma pessoa ou outra no poder. Então, porque isso afetava diretamente se eu tinha bolsa ou não, se eu tinha dinheiro pra fazer pesquisa ou não. Então, eu comecei a sentir na pele o que é a política na real. E eu tive várias greves durante a faculdade, então, assim, períodos e períodos sem aula, porque as pessoas estavam fazendo greve por melhores condições de trabalho, melhores condições de salário. E ali eu comecei também a entender um pouco mais, até porque que era importante que nós, cientistas, e nós ali, enquanto graduandos, mestrandos, doutorandos, a gente se posicionasse. E foi quando eu comecei a falar disso mais abertamente, porque eu comecei a realmente entender. E aí, como divulgadora de ciência, que você tá exposta na internet, não tem como você não falar sobre isso, sabe? Muitas pessoas às vezes chegam assim, por que tá falando de política? Não é assim. Fala só de
ciência. Tem um vídeo em que eu explico sobre o funcionamento da Air Fryer. E aí, no final, eu falo um pouco sobre segurança alimentar, né? Que uma alimentação saudável envolve segurança alimentar da população e que segurança alimentar da população envolve políticas públicas. Nossa, o que tem de gente que chega no vídeo e fala assim, mas que absurdo enfiar política no meio do vídeo. Eu falei assim, minha querida, a sua comida envolve política, sabe? É aquela conversa. Eu gostava quando não falava de política. Exatamente. Então você nunca gostou, desculpa. Você nunca entendeu o que eu faço, né? Exatamente. Então, foi aí que eu comecei a entender, inclusive, como as pessoas não entendem, né? De como eu também não entendia. E eu passei a explicar, olha, se você acha que a sua vida não envolve política, que política é uma parte compartimentalizada que você tem que lembrar a cada 2 anos pra votar, então você precisa rever seus conceitos sobre política, porque não é assim que funciona. E não tem como, né? Eu acho que a partir do momento que a gente tá diante de uma situação como a gente tá agora, se você não se posiciona, você automaticamente você tá conivente com o que tá acontecendo, né? Se você não se indigna, se você não quer mudança, se você não quer exigir mudanças, não tem como você ficar de bem com a galera, porque não tem como a pessoa te ver com bons olhos. A isentosfera, na verdade, ela é formada por pessoas que são cúmplices. Assim, na verdade, você não tem como você ficar na isenção, ficar em cima do muro, você não ter uma posição a respeito do que tá acontecendo no Brasil. É tão absurdo quanto a pessoa que fala que não tinha outra opção nas eleições de 2018. A gente tem que entender que a política, ela é construída por políticas públicas. Que tipo de candidato que teria como oferecer uma boa política, né? E que tipo de candidato que oferece só uma má política pra gente? A gente decidiu experimentar o candidato que só tinha uma má política pra oferecer. A gente decidiu experimentar como uma alternativa ao que eu tô falando, mas assim, é lógico, não fui, porque jamais eu votaria 17, eu não votei em 2018 e jamais votaria, não tem como. Então, assim, mas o povo brasileiro, ele pagou pra ver uma coisa que a gente já tinha uma prévia. A gente tinha o trailer, mas a gente acreditou que o filme ia ser bom e falou assim, não, vamos lá, vamos testar que isso vai funcionar. E não funcionou, né, gente? A gente tem visto isso. E é importante também a gente entender, porque a Laura falou muito bem da questão de a política afetar a gente enquanto cientista pela falta de bolsa, de fomento, de trabalho, mas a ciência afeta a política também. Eu tive a oportunidade, logo no começo da minha carreira acadêmica, de trabalhar com a professora Vilma Leighton, que é uma professora da Faculdade de Medicina da USP, justamente na época em que ela estava fazendo o levantamento científico de dados de leis de trânsito no mundo, baseadas em evidência, para poder modificar a lei seca no Brasil, né? Que com todos os trancos e barrancos de políticas públicas que a gente tem, ajudou a transformar o trânsito um pouco mais seguro, né? A gente ainda tem um caminho muito longo para andar, mas foi uma questão de a gente ter pesquisas científicas para fomentar uma política. E quando a gente olha o histórico do presidente, a única vez que ele usou ciência para fomentar a política foi para aprovar o projeto da fosfetanolamina. Sim. Né? Então ele usou política para atravessar a ciência, para passar por cima, né? Então era muito claro para qualquer um que estivesse observando que ele seria um presidente não só pouco apoiador da ciência, mas em muitas posições diametralmente contra a ciência, né? Inclusive contra entidades que agora na pandemia a gente vê que são essenciais para a garantia da nossa saúde pública. Então a Anvisa, por exemplo, que seria quem poderia determinar uma utilização em larga escala da fosfetanolamina, foi completamente ignorada nessa questão. E está sendo de novo para algumas questões de vacina, por alguns apoiadores do governo, no sentido de tem vacina, tem que aprovar. Não, calma lá. Tem vacina, a gente quer que avalie com maior rapidez, a gente quer prioridade, maravilha, mas tem que avaliar com o mesmo rigor que se avaliaria em qualquer outra situação. Sim, é um governo, na verdade, que tem como central uma política de destruição, né? É a política de que eu tenho que destruir tudo que está aí, eu tenho que acabar com tudo que está aí. E aí a ciência entrou na mira da destruição, a ciência entrou ele entrou com uma política de extermínio das instituições que fazem pesquisa no Brasil, como extermínio dos pesquisadores, porque você deixa de ter financiamento por bolsa, você deixa de ter mão de obra. Essa mão de obra precisa ser paga, as pessoas precisam comer, precisam viver, então precisam de um salário. A bolsa que um pesquisador recebe, aqui no Escuta Ciência a gente já falou
falou sobre isso, e essa bolsa, o que ela é? Ela é um salário, é a mesma coisa que um salário, então não é um dinheiro extra, não é um auxílio moradia, né? Não é esse tipo de coisa. Essa não é uma bolsa... caridade, né? Não é, né? E assim, é um salário para o pesquisador poder trabalhar e se dedicar ao seu projeto, porque ele não vai poder arrumar outro emprego, né? Ele vai ter que se dedicar àquilo. Infelizmente, o povo brasileiro não compreende ainda muito sobre isso, e aí acaba caindo nessa falácia do governo de que é mamata, que quem vive na mamata somos nós, os pobres cientistas que recebem no mestrado. Gente, na época que eu fiz mestrado, eu recebi uma bolsa um pouquinho melhorzinha, porque era da FAPESP, mas não chegava nem a R$2.000. Hoje, eu não sei quanto que tá uma bolsa de mestrado. Não chega, ela tá desde 2013 defasada. Exato. R$500. E é isso aí, né? Então, assim, além disso, é uma bolsa que, assim, eu aceitaria críticas se no meu mestrado, assim, eu até aceitaria no sentido de, vamos conversar sobre isso. Se eu recebesse R$10.000 durante o meu mestrado, eu poderia até ouvir alguém falar, não, mas será que você está aproveitando bem o dinheiro público? Agora, não dá nem para você se sustentar na maioria das capitais do país, por exemplo. Mano, R$1.500 em São Paulo, sabe? Você não paga nem o aluguel, você não paga nem o aluguel. Que mamata é essa? Que mamata, né? E aí a gente, às vezes, cai nessa falácia. Por isso, a gente sabe que se posicionar é importante. Eu me posiciono desde antes, mas, assim, lógico, eu fui criada num lar que a minha mãe se candidatou a vereadora. Não ganhou as eleições, mas se candidatou a vereadora quando eu tinha, acho que uns 10 anos de idade. E eu fazia campanha com a minha mãe. A gente visitava as casas das pessoas. Então, eu lembro de visitar muita casa de pessoas. A gente visitou lugares lá em Naviraí, no Mato Grosso do Sul, lugares, assim, que infelizmente estão longe do centro da cidade, lugar de periferia, e que são pouco vistos pelo resto da população e pelos outros candidatos. Só minha mãe que ia lá visitar as pessoas e conversar e falar sobre as propostas dela como vereadora. E aí eu ia junto e a gente ficava tomando café de casa em casa. Toda casa fazia um café pra gente. Então, assim, eu já comecei a enxergar sobre as propostas que a minha mãe tinha e falar de política. E naquela época, minha mãe era muito sonhadora. Escutava as músicas mais sonhadoras que tem aí de política, caminhando e cantando. Essa música escutava. Então, assim, a gente foi perdendo um pouco disso, porque também o povo foi perdendo um pouco de esperança. E a gente tem um país hoje, um Brasil 2020, em que a esperança é se posicionar para ver se alguma coisa muda, né? A gente se posiciona para tentar fazer com que o povo entenda de alguma forma a importância das políticas públicas, de uma boa política, para ver se no futuro a gente tem esperança de mudar e de que candidatos como esse não sejam reeleitos no futuro, né? Porque a gente sabe que na ciência a gente teve um desmonte, na educação a gente teve um desmonte, a gente teve um ecocídio, isso tem chegado já a tribunais internacionais, como o ecocídio. Temos um genocídio dos povos indígenas, a gente tem um genocídio na questão da pandemia, voltado então para a população, não teve cuidados de saúde. A gente tem uma série de coisas que mostram o quanto essa política é uma má política. Então, eu acho que se posicionar hoje é essencial. Só que toda vez que a gente se posiciona, como vocês falaram mesmo, na divulgação científica, a gente acaba, às vezes, tendo pessoas que vão lá e falam algumas coisas, né, que a gente não gosta. E na divulgação científica, tem muitos divulgadores que preferem fingir que não aconteceu nada, né? Tem muitos divulgadores que acontece mais uma ameaça de golpe no Brasil, né? Porque são ameaças constantes, é só acontecer alguma coisa bombástica que a gente tem o quê? No dia seguinte, presidente ameaçando dar um golpe no Brasil. E aí é o silêncio, aí é a isenção, né? A gente vê isso acontecendo. Só que nós todos sabemos aqui que a política está ligada à ciência. Como o Júlio falou, a partir das evidências científicas a gente pode ter, então, a formação de políticas públicas, né? De acordo com as evidências científicas. Por exemplo, o que faltou? Que a Bia pode falar pra gente. O que faltou nessa pandemia de políticas públicas a respeito do uso de máscara, né? Voltado para as evidências
evidências científicas. Bia, como que foi quando você fez essa distribuição de máscaras? O que as pessoas falavam? Como que era a reação? É muito legal essa pergunta, Letícia, porque a gente tá indo todo sábado de manhã. Então a gente tem o meu banheiro aqui, tem caixa até em cima, e a gente vai todo sábado de manhã distribuir máscara. E a reação das pessoas é muito interessante, porque eu tenho até uma blusa Viva o SUS, né, aquela coisa, e eu parei de ir com essa blusa porque as pessoas perguntam se a gente é da prefeitura, e aí se ela vê, né, ela tem essa associação. Então, independente da roupa que eu tô usando, mas as pessoas sempre perguntam, mas qual é? Mas por que isso? Primeiro, acho que a primeira coisa é de graça mesmo? Essa é a primeira questão, né, assim, a pessoa vê de longe, tem uma placa, mas assim, não, né? Porque esse conceito, primeiro, já não faz sentido, né, assim, tem alguém dando máscara de graça na rua, depois a pessoa aproxima e fala, tá, mas vocês são da onde? Vocês são da prefeitura? Não, a prefeitura não fez nada, inclusive, aí a gente aproveita, né, porque é sempre bom, para dizer, olha, a prefeitura da cidade tá usando, e aí a gente faz todos os, né, os comentários que a gente tem para colocar e dizer assim, é o papel deles sim, então você tem razão, mas nós não somos eles, pelo contrário, né, a gente só tá aqui porque eles não estão e não estiveram. E eu acho que nessa desconfiança, né, eu queria aproveitar para dizer que é muito bom poder conversar com as pessoas, porque é isso, assim, sou antropóloga, é isso que me encanta, meu projeto de doutorado e de mestrado hoje são relacionados ao uso de máscara e eu sinto muita falta disso, dessa troca. E é interessante porque as pessoas tiram as suas dúvidas, a vacina é boa mesmo, vocês que parecem entender aí do que vocês estão falando, eu devo ir me vacinar, que por que essa máscara, esse vírus é sério? Então, a gente, além de tudo, a gente tem que fazer um papel, que aí para mim é a principal coisa, que é da comunicação sobre a pandemia, que é um fracasso. Eu acho que se a gente, eu não conheço uma campanha, né? Nenhuma campanha. Não tem comunicação, não é feito. Se você tem algumas prefeituras se posicionando na rede social, a gente já aplaude. Sim. A gente já fala, olha que demais, eles estão comunicando. Sendo que a gente poderia, se a gente vê, inclusive, aí eu falo isso abertamente, se a gente vê campanhas de vacinação de outros governos, quando a gente não estava em pandemia, dá vontade de chorar. Porque, né, assim, a gente tem a adesão à campanha da gripe baixíssima hoje, porque a gente não tem estímulo à vacinação. Pelo contrário, a gente tem um presidente da República que diz, né, assim, que desconfia da vacina e que toda oportunidade que tem, desconfia, faz piada, fala, olha aí, as pessoas que tomaram as duas, em vez da gente ter uma comunicação que diz, olha, a pessoa tomar vacina não significa 100% de imunidade, a gente tem um presidente que fala, olha aí, tomou a vacina da China e morreu. Isso... Cara, é isso. A sua cara resume tudo. E aí eu vou traduzir a cara dela. É uma cara de desespero. Porque é isso, cara. É surreal você ver uma descoordenação de comunicação como a gente viu. Isso que as pessoas te abordam na rua, de perguntarem, eu vejo muito, assim. Hoje de manhã eu passei 40 minutos conversando com amigos nossos daqui de São Paulo, de Ribeirão Preto, pelo WhatsApp, tirando dúvidas sobre a vacina. Não, mas tem uma que é melhor que a outra, né? Se eu chegar lá no posto e tiver a melhor, eu posso tomar a melhor. Nossa. E aí eu tive que explicar em detalhes pra eles o que significa ou não ser melhor e que não existe vacina melhor. E explicar o que é a eficácia de uma vacina, o que é a efetividade de uma vacina. E assim, são pessoas estudadas, não são nem pessoas simples que não tiveram acesso à educação. Então você imagina as pessoas que não têm acesso a pessoas como nós. Sim. Né? Não tem nem que não encontra você na rua, não assiste o Nunca Vi um Cientista, ou não tem o meu contato, ou não ouve o podcast da Letícia, não segue o Júlio no Twitter, que a gente tá numa bolha, né? Uma bolha de pessoas com acesso. E, então, assim, eu fico imaginando como tá a informação em lugares que nada disso chega, porque o governo que deveria fazer o seu papel mínimo, assim, prêmio por fazer o mínimo de obrigação, sabe? Nem esse prêmio ele merece, porque não tem. Nem esse prêmio se merece, sabe? Então, tipo, não tem nada. Eu tenho um pouco de orgulho da minha cidade, neste momento, minha cidade natal, que é Araraquara, que o prefeito de lá fez um excelente trabalho. Teve coragem, uniu forças com a universidade. Exatamente. Recebeu ameaça de morte e mais um monte de coisa, mas fez o que era correto. Envolveu a universidade, envolveu o cientista, faz live todo dia no Facebook explicando a situação da cidade. Então, esses casos são raros, enquanto eles deveriam ser o predominante, né? Deveria ser o que a gente estivesse vendo em todo o contexto. E não é. Isso me deixa muito puta da vida.
vida. Ai, eu também. E eu acho que todos nós somos mais ou menos da mesma geração, né? E a gente tá muito acostumado, a gente cresceu com a expansão de internet, de redes sociais, mas eu vejo que tem muita gente que ainda se informa quase que exclusivamente por televisão. E não fosse a iniciativa de alguns grupos, algumas emissoras, de dar espaço para a ciência, a gente teria chegado aqui numa situação ainda pior do que a gente tem, porque acho que faz o quê? 2, 3 meses que o governo passou a ter uma campanha uma campanha mais abrangente, falando de vacinação, falando da importância de ventilação, mas ainda assim, nessa mesma campanha, eles mostram a medida de temperatura no pulso, que primeiro o teatro, tá errado, né? Segundo, Mentira, eu não vi isso. Você jura? Segundo que medida de temperatura, saiu um trabalho, nem sei se vocês viram, saiu dia 30 agora, com 5 mil pacientes, ela detecta 10% só das pessoas infectadas com Covid. Então é o teatro da higiene, que a pessoa acha que está protegida e na verdade não está. E a mesma coisa com as máscaras, né? Que acho que a Beatriz pode falar muito melhor que eu. No começo da pandemia fazia sentido a gente dizer para todo mundo, use a máscara que você tiver acesso. Sim. A gente já tem aí 16, quase 17 meses de pandemia. A gente já poderia ter se organizado para distribuição gratuita, abrangente de PFF2. Né? Eu, por opção pessoal, sempre pego o transporte público para ir para o trabalho. E eu observo, hoje, por exemplo, voltando no metrô lotado de São Paulo, eu era o único dentro do vagão de PFF2. Então. Não, e assim, as empresas não se mobilizaram pra nada. Tipo, quando distribui uma máscara de pano mequetrefe que nem fica na cara. Você vai no Teve uma de supermercado papelão aqui, que foi distribuída. Quando não é de papel, né? Um amigo do meu irmão que me mandou isso, cara. Foi a prefeitura, só pra lembrar, a gente teve uma mais recente, mas a Prefeitura do Rio de Janeiro, em abril de 2020, distribuiu máscaras de papel. Que absurdo. A prefeitura. A última que eu vi era de Limeira, Prefeitura de Limeira. Olha, eu vi no Pão de Açúcar, falo mesmo. Porque eu vi e eu fiquei assustada, porque parecia uma folha de sulfite na frente da boca. Gente. E eu me assustei, eu falei, não é possível que eu tô vendo isso, sabe? É umas coisas assim, você vai, por exemplo, num shopping. Hoje eu tive que ir porque vai ser aniversário da minha mãe, eu tinha que comprar um presente pra ela, né? Não vou chegar lá na casa dela pra comer e não... e dormir e aparecer de mão vazia no aniversário, né? Não é justo. Então, fui comprar um presente pra minha mãe no shopping, todo o teatro. O banquinho álcool gel? Álcool em gel em tudo que é canto, medindo a temperatura no estacionamento já do shopping, você não entra lá, já mede dentro do teu carro, pergunta se tem outra pessoa dentro do teu carro atrás. Não tem ninguém escondido aqui, pode ficar tranquilo. E aí, você chega dentro do shopping, a gente contou aí mais de 10 pessoas com a máscara abaixada tomando um sorvete, com a máscara abaixada bebendo uma água. Então, assim, vão passeando pelo shopping. E aí, depois, quando o governo resolve fechar os shoppings para tentar não controlar a pandemia, para tentar controlar o caos. Quando tenta controlar o caos, aí fecha os shoppings, os lojistas vêm, mas a gente segue todos os protocolos. Todos os protocolos do quê, né? Do quê? Letícia, eu vou adicionar, não só eles deixam os shoppings abertos, não sei se vocês viram uma propaganda de uma rede muito grande de shoppings que disse que fez um estudo que não tinha Covid em nenhuma superfície do shopping, portanto, é muito seguro. Meu Deus. E fecham os parques, né? Assim, o Dória, nos momentos mais de fechamento, fechavam os parques e deixavam as lojas abertas, né? Sim. A praia do Rio de Janeiro tem que estar fechada, mas toda atividade comercial, os bares podem funcionar até as 21 horas. Não, então, porque o corona só sai de casa às 10h30, gente. Então tá tranquilo. É 21 o corona horas. Dorme cedo. Não, é suave. Deixa eu só me corrigir aqui, que eu falei que era a Prefeitura de Limeira, mas é o Sindicato do Comércio de Limeira. Eles mandaram mascarazinhas de... não vai aparecer que meu fundo tá borrado. Mas mascarazinhas de papel. Maravilhoso. Meu Deus, que horror. Assim, é incrível. A gente luta diariamente nas redes sociais para tentar explicar a importância de usar a máscara PFF2, explicar a importância de você ventilar os ambientes, explicar essa importância do distanciamento social também. Só que aí, a gente tem, lógico, no governo, alguém que não colabora, né? Porque, como nós falamos, não faz o mínimo, não consegue nem incentivar o uso de vacinas, nem isso ele consegue fazer. Ao contrário, ele quer incentivar o uso de medicamentos que não têm eficácia comprovada para Covid-19. Então, a gente luta diariamente
justamente para explicar para as pessoas que quem é cientista entende disso e por isso tá querendo ajudar. Mas a gente é visto como as pessoas que querem ver as pessoas morrerem. Eu já fui acusada de ser cúmplice dos mortos da pandemia, dos 500 mil mortos da pandemia. Então, eu fui acusada que a culpa era minha e do Átila. Mas fala assim, é culpa tua e desses divulgadores científicos que ficam lutando contra o uso de medicamento. Nós não estamos lutando contra o uso de medicamentos. Eu sou farmacêutica, a Laura, o Júlio também é farmacêutico, né, Júlio? Uhum. Então, a Bia não, mas a Bia também entende que a ciência, ela é a base pra gente usar um medicamento para determinada condição, né? Então, a gente tem que ter evidência científica suficiente. E a gente não tem. A gente teve até algumas evidências científicas que mostraram o agravamento da Covid-19 por meio do uso desses medicamentos. Então, a gente não quer lutar contra o uso de medicamentos, não é isso. A gente quer que esses medicamentos sejam usados com segurança, que se eles tiverem mesmo algum tipo de eficácia, que ela seja comprovada cientificamente, para que nós possamos falar assim, use esse medicamento porque tem eficácia comprovada. Agora, vocês nunca vão ouvir da boca de nós falando para vocês usarem esses medicamentos, sendo que eles não têm eficácia comprovada. Ao contrário do que o governo acusa os cientistas, nós sim estamos prezando pela vida da população brasileira. A gente luta por isso, com informação, né? Mas aí vem os haters, né? Mas eu acho que é importante contextualizar, porque as pessoas, às vezes, elas não entendem o contexto sequencial, cronológico das coisas, né? Porque, às vezes, quando a gente começa a falar que o medicamento não funciona, sempre tem alguém que puxa lá da cartola, mas teve um médico do governo do estado de São Paulo que usou e se curou. De fato, em abril de 2020, quando ainda estavam se explorando os possíveis caminhos para tratar a doença, ele usou, ponto. Ele se curou, ponto. Não quer dizer que ele se curou porque usou. Então, essa questão de associação e causalidade, eu acho que é uma dos grandes desafios da comunicação científica, porque pra gente é muito tranquilo a gente falar disso. Mas as pessoas têm que entender, até, por exemplo, toda vez que eu uso uma camiseta escura, o Palmeiras ganha o campeonato. Legal, quer dizer que o Palmeiras ganhou porque eu usei a camiseta escura? Não, isso é superstição. Superstição não é ciência. E a gente não trata doença com superstição. Se tratasse, eu faria chá de trevo de 4 folhas para me curar de todos os problemas que eu tenho. Não faço. E as pessoas precisam entender isso. E acho que o nosso trabalho, né, como a gente tem acesso a esse conhecimento, é conseguir traduzir e passar isso de uma forma deglutível para as pessoas. Na verdade, nem digo que é nosso trabalho, seria trabalho do governo, mas a nossa função na ausência do governo é preencher essa lacuna. E acaba que as pessoas ou estão apaixonadas pelo medicamento, ou estão apaixonadas pelos defensores do medicamento, né, e daí tudo que aquela pessoa fala automaticamente é verdade, ou então elas já investiram tanto tempo naquela situação que ficaria chato eles falarem, eu errei, né? Que eu acho que é uma das coisas que, enquanto ser humano, a gente tem que admitir, às vezes, que errar faz parte do processo de crescimento. É normal você se enganar, né? Mas o que você não pode é insistir no erro. A partir do momento que você tem uma montanha de evidência falando, olha, o que você acredita não é verdade, dá um passo para trás, avalia, fala, olha, qual a informação que eu tinha naquele momento, eu achei que fosse, mas com essa nova informação, eu mudei de ideia. Isso é um ponto positivo e as pessoas veem como negativo, como assumir fraqueza, enfim. Então, até a gente fica discutindo no vazio, né? Acho que falta também entender que isso faz parte da ciência, né? Que as pessoas têm uma visão da ciência de que é uma coisa que traz certezas. E não. O mínimo que a gente tem em ciência é certeza. A gente tem muito mais dúvidas e perguntas e muitas coisas faltando investigar e responder do que realmente certezas. E a gente está sempre mudando o nosso corpo de conhecimento conforme outras evidências surgem. Então, trazer também esse conceito, além do que o Júlio colocou sobre essa questão de diferenciar correlação e causalidade, também é algo que a gente tenta bater na tecla todo santo dia. Tipo, a gente chegou a fazer uma live em que a gente falou várias notícias negativas. Tipo, olha, tá vendo? Eles fizeram isso aqui e deu errado. Mas por que eles estão falando sobre isso? Porque agora eles sabem que isso dá errado. Então, agora eles vão fazer de outro jeito para poder avançar e progredir
pratica o conhecimento científico. Então, na ciência, estar errado não é algo ruim. Pelo contrário, significa que você descobriu um novo caminho e a partir daquele caminho você vai trabalhar para obter a melhor evidência possível, para ficar o mais próximo possível de reduzir o seu erro. Então, a gente não busca ter certezas, a gente busca errar menos. É isso que faz a ciência, né? Então, isso também é um conceito muito abstrato para as pessoas que trabalham longe da ciência, que também é difícil da gente embutir nas nossas conversas para explicar tudo isso e fazer com que elas entendam que podia não funcionar o ano passado e esse ano funciona, né? O exemplo das máscaras, e a Bia com certeza vai poder ter vários relatos para falar, é muito clássico. No começo, como o Júlio colocou, é tipo, mano, tem um pano em casa, bota na cara e é isso aí. Agora, a gente não precisa mais disso, porque a gente tem EPI para todo mundo. A gente tem máscara cirúrgica, máscara PFF2, que, não tenho PFF2 na minha cidade, não sei fazer compra online. Beleza, bota 2 máscaras cirúrgicas na cara. Não tem desculpa mais de usar aquele pedaço de pano esgarçado que você tá usando há 32 meses. Sabe? Quando eu vejo aquele preto desbotado, eu já sei. Falei, essa é do começo da pandemia. Meu Deus do céu. Já fico com medo. Eu vou só aproveitar para o ouvinte dizer que a Anvisa recomenda 30 lavagens da máscara de tecido só, tá? Então, assim, lembrem-se que eu sempre falo isso quando a gente fala em evento. Alguém aqui tem a máscara de tecido e só lavou 30 vezes? É impossível, nenhuma pessoa vai responder isso. Então, é bom a gente ter essa recomendação. Perfeito. Laura e Júlia, eu tava ouvindo vocês falarem pensando exatamente nisso. Vou dar um passo atrás ainda. Eu sou muito grata, assim, o Qual Máscara, ele eu acho que é um caso muito específico, porque a gente não tem hater, assim, não tem, é impressionante. Então, são 235 mil pessoas no Instagram. Meu Deus, você é uma privilegiada. E não tem, assim, essas pessoas não chegam, não aparecem, porque quem tá ali meio que tá interessado na informação. E aí, quando a gente fala, claro, quando a gente fala do Bolsonaro, quando a gente apoia a manifestação, aparece um ou outro, mas é muito pouco. E aí tem várias coisas muito interessantes, como, por exemplo, eu acho que o Qual Máscara furou muito uma bolha, então tem muita gente que manda mensagem que não acompanha nenhum perfil de ciência, não faz o menor sentido para aquela pessoa. A pessoa faz uma pergunta que você vê que do erro de português, a falta de entendimento do que está acontecendo, está mostrando ali de alguma forma que esse não era o público da divulgação científica. Então isso é um bom trabalho. Mas o que a gente tem às vezes, e aí é muito raramente, geralmente quando compartilham a gente, é uma discussão sobre, peraí, no começo da pandemia, o presidente geral do não sei o quê disse que não tinha que usar máscara. E aí que pra mim, pessoalmente, antes de ter Qual Máscara, já pra mim, assim, primeiro dia de decretar a pandemia já era um absurdo que a gente não tinha, que a regra era não usar máscara. Eu já usava. Pra mim isso não fazia nenhum sentido. Eu também já usava. Mas era esse o comentário. Então, justamente o que a Laura tá falando, explicar o caminho da ciência, explicar que tudo bem se antes a gente dizia que não precisava usar, mas agora precisa, e tudo bem se a gente dizia que tinha que ser tecido, mas agora é outra, é um caminho que realmente fica, né, esburacado. E tem tudo a ver com o entendimento de ciência, tem tudo a ver com que as pessoas compreendem que se tinha um e-mail, eu acho que circulou recentemente, um e-mail antigo de uma autoridade da OMS que dizia que não precisava usar máscara, aquela coisa assim, né? Não via evidência, porque não tinha evidência, e aí toda uma discussão sobre isso. E o quanto isso é pensado para uma narrativa de que a máscara não funciona. Então eu acompanho os projetos de lei, por exemplo. Gente, se eu começar a falar de máscara, a gente não acaba da meia-noite, a gente tá aqui, né, gente? E realmente mas eu acompanho um pouco os projetos de lei, as iniciativas, né, já que a gente tá falando de política, as iniciativas que são contra a máscara. Vou falar muito abertamente aqui. Comecei a escrever o meu projeto de doutorado, tô botando os políticos, tô adicionando os principais políticos que se manifestaram, desde o cara que disse que tinha um médico que dava atestado para que as pessoas pudessem dizer que não precisavam usar máscara, até o cara que no gabinete dele disse que é proibido o uso de máscara, por exemplo, dentro do gabinete, fazendo uma jogadinha com o uso obrigatório. E aí eu fui nomeando essas pessoas, botando no projeto. Quando eu cheguei no final, eu falei, todos são do PSL. Eu juro pra vocês, todos eram do PSL. 2 não eram. Um que foi expulso do PSL por fake news, então assim, socorro, quem é essa pessoa? Saiu do PSL. Eu falo isso muito abertamente porque eu me surpreendi. Eu fui só indo atrás da informação e montando o texto. Quando eu cheguei no final, eu falei, nossa, eu tenho aqui 12 pessoas e todas elas são do mesmo partido. O que isso comunica? Como que eu não vou falar de comunicação? Como que eu não vou falar de política e vou comunicar sobre o uso de máscara? É impossível. Só pra fazer um comentário, que eu acho que essa é a sacada brilhante do perfil de vocês. Porque quando vocês chamam o perfil de Qual Máscara, todo mundo que tem acesso a qualquer meio de comunicação
população, qualquer um, sabe que existe alguma recomendação de máscara, né? A falta de clareza do poder público de dizer qual, em qual ocasião, em qual situação, como escolher, é a lacuna que vocês preenchem, mas a existência de uma recomendação sobre máscara, todo mundo sabe que existe. Então eu acho que vocês falam com um público que justamente sente falta dessa indicação, né? E acho muito bacana ouvir você falar dessa experiência, né? De vir pessoas que você nota que talvez nunca tenham tido um contato com ciência, perguntar sobre algo que está embasado em ciência, porque as decisões que vocês fazem no perfil do que eu acompanho são embasados naquilo que é o melhor que a ciência tem a apresentar. Então eu acho muito bacana porque é uma demonstração de que a comunicação científica, a divulgação científica para fins de saúde pública, ela não só funciona como ela é essencial, ela é necessária. Eu tenho certeza que vocês salvaram pessoas nessa pandemia porque elas leram o perfil, elas souberam escolher uma máscara e até souberam que, por exemplo, uma máscara de tecido, né, de uma marca de cueca, que toda vez que eu vejo me dá ojeriza, que custa 6 vezes o preço de uma PFF2, te protege menos. Você está gastando mais para ficar menos protegido. E acho que a hora que as pessoas percebem isso, né, porque acho que talvez pensem que PFF2 custa o preço de um respirador, né, de intubação, e não, né? Eu acho que as pessoas, elas percebem que vocês estão prestando um serviço público, pela lacuna de a gente não ter esse serviço pelo poder público. Só queria adicionar, Júlio, que é uma tristeza, assim, eu escuto e muita gente fala isso, assim, ai, que demais o que vocês fazem, e pra mim é só tristeza, desde que eu comecei a me envolver com qual máscara é só tristeza, porque é um buraco gigante, é uma demanda que eu não tenho como dar conta de pessoas perguntando se ela pode visitar a avó, se é a avó que tomou 2 doses, que a dose já tá, né, assim, é um fluxo gigantesco de pessoas e seria tão fácil de resolver, se não fosse eu e meu companheiro, se tivesse uma propaganda de 15, 30 segundos explicando que eu faço um Reels aqui, mal feito no meu celular. Então, eu digo que o Qual Máscara, por mais que as pessoas sempre falem, ai, que maneiro, que orgulho, que não sei o que, pra mim é só tristeza, é só angústia. E eu acho que isso tem tudo a ver, de novo, né, assim, com a dimensão do buraco que a gente tá enfiado. Sim. Porque quanto mais eu vejo o quanto eles precisam da gente, mais eu vejo que, cara, que merda, desculpa, pode falar? Pode. Merda que é a gente. Que merda que é a gente. Que buraco que a gente tá. Você sabe que, assim, eu vejo que vocês fazem um trabalho, é o que eu falo, é o trabalho que o governo deveria fazer. Os divulgadores científicos fazem trabalho de comunicação que o governo deveria fazer. As campanhas deviam estar na TV, deviam estar em rádio, deviam estar em todos os cantos, em ponto de ônibus, devia ter campanha o tempo inteiro para as pessoas saberem sobre o uso de máscara e para saberem que medicamento sem evidência científica não é para ser utilizado, sabe? Mas não. Resolveram dar o tom de que a coisa era muito mais simples de se resolver do que realmente é. Resolveram dar o tom de que vocês podem ficar tranquilos que a gente vai resolver, o governo vai resolver, porque não é tudo isso que estão falando. Então, nessa tentativa que eles falam de não pôr medo na população, a gente chegou ao caos. Os medicamentos sem evidência científica, eles são uma cura de fácil acesso. Então, o governo apostou naquilo para tranquilizar. O tempo inteiro, se a gente olhar a narrativa que foi utilizada ao longo da pandemia, o tempo inteiro era o tom de querer tranquilizar, dizer que o problema era menor do que realmente era, para que as pessoas pudessem sair tranquilamente, não usando máscara. Fica tranquilo que tem um remédio aqui, ó, de fácil acesso que te cura. Mas não tem, mas não existe. Aí as pessoas foram morrendo, a gente vê famílias tristes. A minha mãe perdeu uma amiga dela, melhor amiga, perdeu agora em abril. E assim, é muito triste, sabe? Você passar por isso, por alguém próximo que se vai pela Covid-19. Uma pessoa que tinha 51 anos, não tinha nenhuma comorbidade, nada. Porque tem que parar também com essa narrativa aí da comorbidade. Morre uma pessoa, já vem falando assim, mas qual que era a comorbidade que tinha? Não importa. Morreu uma pessoa porque não teve uma política pública baseada em evidência científica. Morreu uma pessoa porque não teve comunicação do governo. Morreu mais uma pessoa porque o governo não se importa com o povo brasileiro. É essa a verdade, sabe? E a gente não tem que ter medo de falar, apesar dos haters, porque, assim, em mim aparece de tudo. Desde chamando de burra, sempre homem atacando mulher. Eu nunca tive uma mulher vindo atacar, sabe? Eu te empresto uma se você quiser, tem um monte. Apareceu um outro dia dizendo que era
que tem um monte de seguidor. Ah, sei quem é. Você sabe quem é essa pessoa? Essa eu bloqueei porque ela já brigou comigo também. Não, então, eu não bloqueei. Eu acho importante, eu bloqueio, mas eu acho importante você falar isso, Letícia, porque eu percebi, e assim, eu me sinto dessa forma um pouco protegido por ser homem, como as pessoas, elas descambam. Eu gosto muito de discussão científica de argumento. Então, assim, mesmo de posição política, já que é o tema do assunto de hoje, né? Quando as pessoas falam, eu sou mais de direita, porque eu acho que a gente não tem que ter intervenção do governo, etc, etc. Eu sou mais de esquerda, porque eu acho que o governo tem que dar o mínimo para as pessoas sobreviverem. Eu acho que discussão nesse nível de argumento é bacana, é saudável. Mas eu percebi que existe um grau de machismo no ataque das mulheres muito, muito grande. E no ataque às mulheres, no caso. E eu percebi isso quando teve aquela divulgação, que acho que todo mundo aqui acompanhou, dos dados de eficácia da Coronavac. Sim. Eles falaram que era 100% de eficácia contra a hospitalização e morte. E não era, porque o N que tinha de morte e hospitalização lá não dava um p-valor Cara, era um N de suficiente. 6. Era surreal. Que qualquer trabalho que você fizesse, você não iria fazer essa afirmação. Você simplesmente falaria, olha, para essa fatia, eu não tenho poder estatístico para fazer afirmação alguma. Ponto. E eu lembro que algumas mulheres, eu vou citar aqui porque são perfis públicos que sofreram esse ataque, então a doutora Denise Garrett, a doutora Natália Pasternak fizeram menções a isso no perfil, né, no Twitter, e é normal a gente discordar de colegas, é saudável, mas as pessoas as atacaram justamente com esses xingamentos de burra, de você não sabe o que você está falando. Para os homens era, não, mas você está falando mal da vacina. Era uma coisa muito mais sobre o argumento do que sobre a pessoa. Uhum. E eu acho que daí a gente consegue ver como às vezes essa polarização da discussão científica, ela descamba para uma misoginia, para um ataque à pessoa e não ao argumento, né? E daí é o momento em que a discussão ela baixa vários níveis, é o momento, por exemplo, que eu bloqueio as pessoas, né? Começou com um ataque pessoal, me chamou de burro, questionou minha formação, olha, tchau. Então quer questionar a minha afirmação, por favor, questione. Mas você sabe que eu decidi que eu não vou bloquear? Por que eu decidi não bloquear? Foi uma coisa que eu decidi desde o início, quando começaram a aparecer ataques. Eu falei assim, eu não vou bloquear, eu vou silenciar, vou deixar a pessoa espernear lá, gritar sozinha, porque se eu bloquear, ela vai pensar que ela tem alguma importância pra minha vida. Isso foi eu que pensei. Falei assim, não vou bloquear, porque ela é insignificante na minha vida. É uma pessoa insignificante e assim, eu só não vai vir notificação dela. Então aí não vem a notificação e quando alguém responde a pessoa, aparece que ela respondeu um tweet, mas o tweet não aparece o que a pessoa escreveu. Então eu deixo esses doidos aí falarem sozinhos e aí os seguidores da gente vão lá e ficam discutindo com eles às vezes e aí você vai lá, né? Só fica dando uma força pro seguidor, vai dando uma curtida lá no comentário do seguidor, né? Tô aqui, tô te dando um apoio, se você quiser ter uma aguinha aqui, pra briga. Outro dia, um seguidor meu marcou uma briga com um cara, gente. Falou assim que era pra marcar uma briga e o cara mandou uma foto com um facão. Olha, uma loucura. É esse tipo de coisa. Mas assim, a minha reação geralmente é essa. Eu não sei qual a reação da Laura. Depende muito. Tem alguns que eu silencio porque o cara tá só, sendo inconveniente. Mas quando o cara chega atacando e chegam muitos caras atacando, eu bloqueio mesmo e tô nem aí. Aconteceu um fato assim, eu vou fazer só alguns comentários das falas da Bia, do coisa, mas antes eu vou comentar sobre isso. Eu fiz um tweet, sabe aquele tweet inocente que você faz só pra desabafar e que de repente viraliza e de um dia pro outro tem 35 mil curtidas? Acontece isso comigo, eu não consigo entender por quê, mas acontece. E foi um negócio assim, os meus pais são separados, então há muito tempo a minha relação com meu pai, ela é sempre muito menos frequente do que a minha relação com a minha mãe, então, eu morei com a minha mãe até sair de casa pra voltar pra São Paulo e tal. E aí, sei lá, fazia uns 3 ou 4 meses que ele nem me ligava pra saber se eu tava viva. E aí ele ligou um dia do nada, sei lá, faltava acho que uma semana pro Natal. E começou, o assunto tava fluindo bem. Aí ele começou, não, então, porque não sei o que dessa vacina, que acho que a vacina foi feita muitas pressas e não sei o que. E aí eu respirei fundo. Meu pai é uma pessoa que, assim, eu sei tudo. A minha vida inteira eu tive que, tá bom, pai. Porque não tinha mais como argumentar. Porque qualquer argumento que você desse pra ele, ele sabia mais. Meu marido trabalhou na Comgás. E ele tentou ensinar o meu marido como é o transporte de gás natural no Brasil. Mas é nesse nível. E aí eu falei, não, vou ser paciente e explicar. E aí expliquei. Passei uns 10 minutos no telefone com ele explicando. E aí, a hora que ele não tinha mais argumentos
argumentos, porque eu quebrei todos os argumentos que ele tinha, explicando pra ele as razões científicas por trás, ele virou pra mim e falou assim, tá bom, então, você fica aí com a sua opinião de vacina que eu fico com a minha. E aí, naquele momento, todos os 30 e tantos anos de eu ouvindo ele falar besteiras e eu tendo que, tá bom, pai, vieram à tona, eu descarreguei tudo nele e desliguei o telefone. E aí eu fui no Twitter e falei assim, não sei quantos anos de formação como farmacêutica, microbiologista, não sei quantos anos de formação como divulgadora científica, pra ouvir do meu pai que eu tenho que ficar com a minha opinião sobre vacina. E aí isso viralizou, e aí começou a vir um monte de gente assim, tá certo ele, você que é uma filha mal educada. Porque não sei o que tem, porque olha, essa esquerdopatazinha. Aí porque é tudo assim, eu sou esquerdopata, eu sou vendida da indústria farmacêutica, eu sou vendida da Monsanto, eu sou vendida da indústria do leite. Peguem essa, eu sou vendida da indústria do leite. Então assim, tudo eu sou vendida de alguma coisa, eu tô falando em nome de alguém. E ali eu era vendida do PT, né? Eu era... todo mundo é petista. E isso é muito frequente. Então, eu nunca tenho muitos ataques do nível, tipo, você é burra. Eu acho que eu nunca... Não me lembro. Se eu recebi, foi uma coisa que eu ignorei. Não me lembro de ter recebido algo nesse sentido. Mas como eu pareço muito jovem, o tipo de ataque que eu recebo é assim, quem é você pra falar isso? Você não tem credencial pra falar isso. Sabe? Quem você pensa que é? Vai estudar. Vai aprender coisas. Depois você volta quando você estiver no mesmo nível do fulano. Porque acham que eu não tenho formação acadêmica, que eu não tenho doutorado, porque eu pareço jovem. Então eu recebo muito ataque nesse tipo. Principalmente quando o vídeo viraliza, sai da bolha. E muitos vídeos nossos saem da bolha. Então sempre chega esse tipo de ataque. E nesses ataques, um assunto super recorrente é o que a Bia tava falando no começo da pandemia sobre, não precisa usar máscara. Que hoje a gente olha e fala, caramba, mano, que vibe errada, né? Mas que na época tinha uma justificativa, que era, olha, a gente conhece essas doenças respiratórias aqui e só precisa usar máscara quem tem sintoma, né? Então, vamos fazer isso porque a gente tem pouca máscara e suave, segue o baile, beleza. Até que a gente percebeu que o corona não é igual às outras doenças respiratórias, que as pessoas assintomáticas transmitem muito, e aí a gente teve que mudar as recomendações. Então, vira e mexe, chega a gente falando assim, mas vocês não sabem de nada, porque antes não tinha que usar máscara e agora tem que usar máscara. Então, é super recorrente isso. As pessoas não admitem a evolução que a ciência tem no conhecimento científico. Eu, assim, essa história do teu pai foi igual o que aconteceu com a minha mãe. Minha mãe foi uma vez colocar uma máscara que era, sabe aquelas, tipo uma renda? Era uma camada de tecido e uma renda, assim, por cima. Eu falei, mãe, essa máscara você pode descartar. Essa máscara não serve pra nada. Não pode usar isso, não tem nem... Da época que a gente tava usando máscara de pano ainda. Ela, não, mas essa máscara é bem feitinha. Foi sua tia que fez, que não sei o quê. Eu falei, mãe, não pode usar. Pode descartar essa máscara, que essa máscara não serve. Aí ela ficou falando, falei, mãe, presta atenção. De ser mãe, quem entende é você, porque eu não sou mãe. Mas de máscara, quem entende sou eu, porque eu tenho doutorado no Brasil dela, pra querer dar uma carteirada, né? Tem que ter algum argumento. Aí ela olhou pra mim, olha que minha mãe é teimosa. Falou assim, nisso você tá certa. Eu vou aceitar porque você tá certo. O argumento bateu, não, eu achei que você foi vencedora, porque eu nem ia conseguir. Gente, mas não é fácil, né? Assim, a gente sempre vai ter, lógico, esses haters, mas a gente sabe que a nossa contribuição tem sido grande. As DMs sempre tem lá um monte de seguidor que quer perguntar as coisas, que agradece. Isso é muito gratificante, sabe? A gente vê que as pessoas se sentem ajudadas e a gente faz isso vamos dizer assim, por missão mesmo. A gente abraça a nossa profissão e vê que é importante usar o nosso conhecimento para disponibilizar informação para a população, para ajudar as pessoas, né, para fazer o papel que não foi feito pelo governo, pelo Estado. Então, a gente vê que vale a pena, né, porque a gente tem feito a diferença, como a gente falou, a Bia, aí com a máscara, nossa, e com a distribuição de máscaras também, imagina a quantidade de pessoas que foram salvas, a gente disponibilizando informação por meio das redes sociais, cada um com a sua forma de divulgar ciência. O podcast foi um chamamento que eu falei assim, não, eu preciso ajudar, a pandemia me chamou, preciso ajudar, preciso criar o podcast, e o podcast veio na pandemia. Então, assim, era uma vontade que eu tinha, mas eu não tinha, vamos dizer assim, aquela faísca que acendeu, que eu preciso mesmo entrar de fato, de cabeça na divulgação científica. E a partir dali, eu entrei. Todo
mundo teve sua contribuição. Eu não sei se vocês tiveram, assim, algum seguidor, alguém que ficou bem tocado pela mensagem que a pessoa mandou, ou vários, enfim. Vocês têm alguém que vocês gostariam de falar? Eu tenho sim. Eu, na verdade, teve uma pessoa que me procurou na DM e estava preocupado com essa questão de escolher vacina e tudo mais, e pensou, eu tô com medo de tomar a AstraZeneca, ele falou especificamente nessa, e ter algum problema de saúde. E daí eu falei pra ele, eu tomei a AstraZeneca. E daí ele me perguntou, você tomou porque você escolheu? Eu falei, não, eu tomei porque quando chegou na minha vez era essa que tinha. Ele me perguntou se eu não tinha medo. Eu falei, olha, eu tenho o mesmo medo que eu tenho de andar de carro e sofrer um acidente. Ele parou e falou, mas você tem medo de andar de carro? Eu falei, não, eu estou consciente dos riscos de andar de carro. Eu não paro de andar de carro. Eu sei o que eu preciso fazer para evitar sofrer um acidente de andar de carro. No caso da vacina, é óbvio que a gente não tem todas as informações, aqueles casos muito raros de trombocitopenia que estão aparecendo, parece que é alguma reação autoimune, alguma coisa até com fator de predisposição genética, mas no risco-benefício de você desenvolver um problema de pegar Covid, e é muito importante que, acho que todo mundo aqui já se posicionou em relação a isso em algum momento, né? A questão da Covid não é só não morrer, né? O importante é não pegar, porque a gente pode ter sequelas. Tem sequelas, né? Exato. A Covid longa que o pessoal está observando agora, que pessoas que pegaram no começo da pandemia ainda não se recuperaram por completo. E daí eu penso, o meu risco de pegar Covid e ter uma sequela é maior do que o meu risco de desenvolver, talvez, uma trombocitopenia, que inclusive pode ser reversível, de tomar a vacina. E foi essa que eu tomei. E eu não fiquei com medo, eu fiquei com medo de não tomar vacina. Eu fiquei com medo de demorar minha vez de chegar para tomar a vacina. E daí deu, acho que 2 semanas, ele me mandou uma mensagem falando que ele tinha tomado a vacina, que ele tinha tido os efeitos colaterais, mas que ele sabia quais eram os efeitos colaterais, porque eu tinha mandado um fio de uma colega que tinha feito sobre o assunto, falando, olha, é normal você ter mal-estar, é normal você ter dor no corpo, por 2 dias. Passou de 2 dias, dá uma ligadinha no posto, se informa. Ele falou que ele ficou mal um dia, no dia seguinte ele acordou bem e feliz de ter tomado a vacina. E daí eu percebi que assim, e eu não tenho a minha inserção no mundo da divulgação científica, na verdade, começou porque eu tinha feito um gráfico das falas do presidente em relação ao número de mortos e infectados, né? Quando logo no começo da pandemia ele falou que era uma gripezinha, que todo mundo ia pegar, etc. Isso acabou tomando um corpo, eu tinha publicado no Facebook, alguém jogou no Twitter, e daí eu achei que talvez fosse uma plataforma bacana para eu me inserir de novo. E com isso comecei a fazer alguns fios, inspirados até por outras pessoas que já faziam. E é interessante, assim, que eu nunca tive a intenção, né, ou almejava ter esse alcance, e acabei conseguindo chegar nisso, mas daí ver que alguma pessoa leu um fio meu, achou que eu sabia do que eu estava falando, né, porque eu apresento as minhas referências, eu sempre aponto quando algum colega falou alguma coisa que eu acho bacana, compartilho, falo, olha, dá uma lida nisso aqui que tá melhor explicado do que no meu fio, e ver que as pessoas realmente elas têm essa carência de informação, né, e dependendo até da pessoa que vem me procurar, quando eu vejo que é alguém que tem essa facilidade, a gente tem muita fonte boa lá fora, em inglês, né, de recomendação da vacina, tem inclusive um site do setor de saúde pública da Noruega, que eles colocam as traduções em várias línguas, né, e uma delas em inglês. E eles têm as recomendações sobre as vacinas. É muito bacana, porque é o tipo de coisa que eu esperava ver no site do Ministério da Saúde em destaque, né? Do tipo, chegou a sua vez de tomar a vacina, clique aqui. A vacina te protege, a vacina tem uma eficácia tanto, é normal você ter um dia de febre, a vacina ela tem que ser em 2 doses, porque a primeira dose ela vai gerar um tipo de resposta imune, a segunda dose vai otimizar, para que as pessoas entendam essa importância, porque acho que inclusive essa recusa em tomar a segunda dose tem a ver com as pessoas não saberem da importância de tomar, né? Então, assim, quando eu recebi essa mensagem, eu percebi, olha, eu sou muito pequenininho, né? Eu tô fazendo, né, esses contatos, assim, com poucas pessoas, mas eu consegui fazer com que alguém que talvez não fosse tomar vacina, porque não sabia onde encontrar informação de qualidade, eu apontei na direção, a pessoa tomou e a pessoa se protegeu, né? Então, como a gente sabe que vacina é uma política coletiva, né? Não adianta nada eu tomar e ninguém mais tomar, eu senti que eu tô contribuindo também para minha segurança, né? Então é um ato altruísta, mas é egoísta porque eu também quero sair vivo dessa pandemia, então eu quero que todo mundo se vacine, né? É uma questão de autopreservação também. Eu queria adicionar uma coisa no que você falou, não em relação à história, mas
ao quanto a maioria das nossas fontes vem de fora, né? Isso é tão triste. O Qual Máscara surgiu por isso, porque eu não tinha ninguém em dezembro de 2020, praticamente, no país que falasse use PFF2. Tinha 2 divulgadores científicos no Twitter. Você não tinha onde ter essa informação traduzida em lugar nenhum. Nem, inclusive, aí a nossa briga sempre foi essa, nem sobre máscara de tecido direito, nem qual tecido, quais camadas, nem isso a gente tinha direito. E eu ouvi de uma acadêmica, e eu queria falar isso aqui, eu ouvi num espaço fechado, né, que todo mundo sabia que as máscaras tinham que ter uma camada hidrofóbica, uma camada, assim, juro, a pessoa conseguiu todo virar pra mundo mim e falar, quem, né? Em dezembro de 2020, a pessoa, eu falei, eu comecei um projeto em relação a máscaras, a gente tinha ali 1.000 seguidores, tudo, falei, acho que seria importante a gente, enquanto instituição, né, falar um pouco sobre isso, e a pessoa me respondeu, todo mundo sabe usar máscara, todo mundo já entendeu, não tem nada pra dizer, e as referências vinham todas de fora, né, o quanto agora a gente, ali em março, bombou muito, a gente passou a falar da PFF2, mas o quanto, de novo, né, insistindo nisso, porque eu acho que é a pauta, o quanto essa comunicação, essa tradução, essa facilitação desse acesso, que fosse online, eu não tô nem pedindo olha isso, eu não tô nem pedindo a campanha TV, você tá dizendo ali um link no site do Ministério da Saúde, a gente tá pedindo muito pouco. A gente teve site do Ministério da Saúde saindo do ar até durante a pandemia, algumas datas. Não, gente, ficou impossível achar coisas, eu digitava no Google pra procurar o site da Anvisa, clicava no site, aparecia a página inicial, você não achava mais nada, e é surreal você não poder contar com o site do Ministério da Saúde. Eu vi isso. Mas protocolo de cloroquina tinha, né? Esse protocolo de cloroquina tinha, tranquilo, tempo. em destaque. Em destaque. Não, assim, o site, você não conseguia direcionar mais nada. Isso que a Laura falou é verdade. Eu, assim, que dou aula de epidemiologia, dei aula no primeiro semestre de 2020. E aí, tudo eu usava de pandemia, né? Meus alunos, eles só viam dados de Covid. Eu falei, não, eu tenho que posicionar eles no mundo deles. E o mundo é esse hoje. E aí, eu entrava, você digitava alguma coisa no Google e você clica em link para ver portarias, qualquer coisa, e não aparecem mais. Mas isso tá até hoje, assim. Tem várias coisas que você não acha. Eu tava procurando RDC, umas coisas assim, tipo... Aí eu digitava no site da Anvisa, não achava. Eu falei, não, vou procurar no Google, que é o Google me joga o site da Anvisa. Jogava pra página inicial e eu não achava nada. Não acha. Isso é muito assim... Eu lembro que eu comprei PFF2 em dezembro, no começo de dezembro, justamente porque eu vi a movimentação do CDC, da agência europeia. Eu falei assim, puta, mano, isso aqui vai explodir. Nós vamos precisar dessa máscara o quanto antes. E eu comecei a falar em live do canal também. Olha, gente, já começa a pensar em comprar essa máscara e tal, por causa de fontes externas, porque aqui realmente a gente não via nada, nenhuma movimentação oficial. Mas eu queria só retomar a questão das histórias. Cara, eu acho que eu me sinto muito honrada de ter muitas histórias, assim, pra compartilhar, de pessoas que mandaram mensagens pra mim, ou pra mim pessoalmente, ou pro perfil do Nunca Vi um Cientista como um todo, de como a gente fez alguma diferença pra elas. E eu acho que para algumas delas a gente trouxe a informação que elas precisavam, e para outras a gente mostrou como é importante questionar. E isso me deixa muito satisfeita, porque mesmo que a pessoa nem me siga mais, sabe? Tipo, não gostei do jeito que a Laura fala, esse sotaque dela é esquisito, eu não quero ouvir a voz dela que eu acho estranha, tudo bem. Mas se eu for capaz de fazer com que essa pessoa plante nela a semente do questionamento, de não aceitar as coisas pura e simplesmente, ir atrás da informação correta, ir atrás de alguém que ela confia e que traz fontes confiáveis, eu já me sinto satisfeita. E eu recebi muitos relatos como esses. Algumas pessoas se tornaram amigas muito próximas nossas, por conta de contato de divulgação científica, passaram a contribuir com o canal e ajudar a gente a crescer e manter tudo. Então, assim, são relatos que às vezes você tá num dia, aquele dia cagado, que você fala, puta, mano, que bosta de dia. Você abre o inbox do Instagram, tem uma mensagem, tipo, olha, obrigada por vocês fazerem isso, aquilo, e pela mensagem, convencer. Teve uma menina que, assim, pra mim foi o auge. Ela sempre mandava mensagens. E aí um dia ela disse assim pra mim, Laura, a minha mãe, ela é antivacina. Eu tomei vacina escondido dela. Tipo, aqui do Brasil mesmo. Ela não era dos Estados Unidos nem nada. Quando ela fez 18 anos, ela foi tomar algumas
assassinos. E sem a mãe saber. E aí, um dia, ela me mandou um print. Ela falou assim, a minha mãe tá seguindo vocês. E aí, cara... Ai, perdão. Naquele momento, eu falei, mano, sabe, tipo, eu consegui mostrar pra essa pessoa que não vacinou a filha por 18 anos a importância de alguma coisa e eu consegui convencê-la a ponto dela seguir o que eu falo, sabe? Então, tipo, pra mim, naquele dia foi um dos auges de tudo que a gente faz com divulgação científica. E a gente tem muitos outros relatos como esses, assim. E eu fico muito, muito feliz de conseguir ter assumido essa posição, assim, pra essas pessoas de ser uma fonte confiável. A gente recebe sempre perguntas, tipo, olha, recebi isso, é verdade? Olha, esse vídeo tá circulando. Acho melhor vocês falarem a respeito, porque eu não tenho argumentos pra falar, mas vocês têm. E aí, direto, esse tipo sabe? de coisa também, sabe? As pessoas alertando, as pessoas ajudando, tipo, isso aqui tá circulando, fala sobre pra eu mandar no grupo da família, não sei o quê. Então, tudo isso é muito recompensador, apesar de toda a merda que a gente escuta de muitas pessoas, receber esses relatos dá um quentinho no coração. Sim. Outro dia, uma que é cantora, ela falou assim que ela explicou um monte de coisa de ciência e agradeceu aos divulgadores científicos. Ela foi marcando quem ajudou ela a explicar. Pro meu grupo de amigos, expliquei tudo isso graças a vocês. E aí, às vezes, na DM vem gente falar. Isso é muito gostoso, assim, sabe? É uma sensação de que você tá cumprindo um papel mesmo na sociedade, que você é capaz de, pelo seu conhecimento, mudar o mundo. Mudar o mundo, porque a gente tá ajudando uma pessoa, a gente já tá mudando o mundo daquela pessoa, então isso já é importante, né? E isso que a Laura falou de ter gente questionando, eu acho que é um negócio muito bacana, né? Porque tem gente que acha que quando a gente se posiciona, a gente tá dizendo que a gente chegou naquela conclusão num estalo e que a gente não tá disposto a rever a nossa posição. Mas sempre que alguém me pergunta, né? Já teve seguidor que veio perguntar, mas por que você fala que a cloroquina não funciona? Eu falo, olha, é porque tem esse trabalho, tem esse outro trabalho. Mas tem esse trabalho aqui. Eu falo, olha, vamos ver como esse trabalho foi feito? Esse trabalho, ele não comparou dois grupos sorteados aleatoriamente, né? Ele pegou, sei lá, daí a gente olha lá, vê que o grupo que tomou cloroquina tinha um estado de saúde melhor. Então a gente esperava que eles fossem se curar, mesmo sem nenhuma intervenção, que eles fossem se curar mais. E daí você vai explicando o processo científico com paciência, obviamente quando a pessoa te pergunta com respeito, que faz a pessoa entender que essas conclusões, as posições que a gente às vezes emite em uma frase, né? Cloroquina não tem eficácia comprovada. Ela não se resume àquela frase, né? A gente tem um monte de informação por trás, inclusive informação que teve que ser revista, porque saiu um trabalho mostrando que pode ser um potencial aliado no combate. Legal, potencial, vamos investigar. Investigaram, não teve resultado positivo? Olha, eu acho que é hora da gente abandonar. Outro trabalho em outro lugar, com o mesmo desenho, mostrou o mesmo resultado? Olha, agora a coisa está se cristalizando para a gente entender que isso não funciona. E quando você tem paciência de mostrar isso de uma forma, óbvio, com a mesma educação que a pessoa te traz a pergunta, eu acho que é muito bacana, porque daí você consegue explicar, você mostra que, não estou me posicionando contra porque o presidente falou que é a favor, não. Eu estou me posicionando contra porque os trabalhos que eu li, o conjunto de trabalhos que eu li, que são esses aqui, me indicam nessa direção. E quando me trazem outro, eu paro, leio, falo, olha, legal esse trabalho que você trouxe, mas se a gente for olhar lá naquela pirâmide, né, de evidências, esse trabalho aqui que eu apontei, olha, ele está nesse ponto aqui, esse que você trouxe está aqui embaixo. A gente já tem algo melhor que contraria a conclusão desse outro. E eu acho que trazer esse pensamento científico também tem sido algo muito bacana, né? E que no fim, às vezes a gente consegue, se a gente convencer uma pessoa, a gente está fazendo o nosso trabalho. Já mudando o mundo uma pessoinha de cada vez. E você, Bia, teve algum comentário aí, alguém que te procurou, que te tocou? Gente, eu acho que o Com a Máscara é esse exemplo muito constante. Como eu falei, eu imagino. me sinto muito angustiada sempre. Eu não lido bem com isso, não, assim, mas é pessoal. Mas sempre tem muita gente, eu acho que principalmente pessoas que viveram até uma situação próxima da que eu vivi. No final do ano passado, no ano novo, a gente foi visitar a minha avó para levar assim, comida da ceia, de máscara, de PFF2, com distância e tudo, e meu pai já estava contaminado naquele dia e não sabia. E aí, enfim, 2, 3 dias depois, e no dia eu me senti mal, ficou todo mundo me olhando de cara feia, porque eu estava sendo a chata do não pode chegar perto, fica na porta, não entra, e todas aquelas regras, meu pai já estava contaminado, a gente foi saber uns dias depois. Então,
muita gente manda essa mensagem. Eu acho que essa é o que a gente mais recebe, que é: eu fui trabalhar, todas as pessoas do meu escritório pegaram menos eu. Enfim, esse tipo de contato, né? Assim, de entender o uso dessa máscara, ou, olha, eu comprei para minha avó e a minha avó recebeu o meu primo que estava contaminado e o meu primo morreu e a minha avó tá viva. Esse tipo de coisa, assim, né? Do uso da máscara, do reconhecimento da máscara. Isso a gente recebe bastante. Mas, não sei, eu tenho muito essa sensação, assim, de que, por um lado, eu fico feliz e é isso que me motiva, no fim das contas, a continuar, porque é um trabalho muito cansativo. Assim, né? A gente está numa altura, eu acho, da pandemia que com a máscara ocupava a maior parte do meu dia, e eu trabalho e faço 2 pós-graduações, isso foi ficando insustentável emocionalmente. Eu só respondia de madrugada, assim, ficava mandando áudios para pessoas que perguntavam as coisas de madrugada, não dormia. Então hoje a gente está pisando um pouco mais o pé no freio, justamente, eu acho, por uma coisa que é muito importante. Não sou só mais eu comunicando, eu acho que isso é muito relevante, né? As pessoas estão, por mais que seja ainda muito localizado, você sai na rua, você vê uma pessoa ou outra de PFF2. Sim. Isso não acontecia. Então eu acho que, de alguma forma, conforme a gente vai também fazendo esse papel de levar a mensagem, a ideia do Com Máscara inicial era fazer cards, que na verdade é isso, né? Cards que as pessoas pudessem compartilhar no WhatsApp. Então sempre foi independer da gente. E tem uma coisa que eu sempre gosto de falar também, que era para ser anônimo, né? Eu acho que isso tem muito a ver com política, no fim das contas. É um programa anônimo, não era assinado. E aí, depois de um tempo, as pessoas ficaram revoltadas. Quem são vocês? Não tinha mais como sustentar. Era: qual é o interesse de vocês em defender essas máscaras? Vocês são fornecedores, vocês são produtores de máscara. Qual é o interesse? Isso teve muito no começo, porque a bendita da indústria da máscara. Pois é, a ideia de ser anônimo não funcionou, que era o meu objetivo, que eu preferia, não funcionou. As pessoas precisavam entender quem era a gente. E aí também tem um lado que eu não falei aqui, mas é o lado de eu não ser... eu sou antropóloga, né? Eu não sou especialista em biossegurança, apesar de ter estudado muito e estar sempre muito... Eu me sinto muito atualizada em tudo que sai de evidência de máscara, a gente analisa, a gente pensa junto. Eu sou antropóloga, minha formação não é nisso. E é interessante, porque eu estudei saúde coletiva e eu estudei transtornos alimentares no mestrado, né? Assim, minha área era essa. E o Ralph veio da comunicação, meu companheiro. E aí, várias vezes que a gente vai dar entrevista, as pessoas falam assim: mas pode ser ela, quando eu tenho uma reunião, alguma coisa, ele faz, é porque era da saúde. E a gente da saúde. E aí é muito engraçado, né? Porque não faz o menor sentido, mas para pensar a autoridade também, quem é que tem o direito de falar, como é que esse lugar da ciência aparece, né? Assim, uma vez a gente fez uma live com o secretário de saúde do Rio, secretário de educação do Rio, para falar de uma distribuição de máscara, e o pessoal ficou falando: vocês chamaram blogueiro? Acho que foi o maior hate, os maiores haters que a gente já teve. Porque, então, não tem especialista, só tem blogueiro aqui? A Secretaria de Saúde está pegando informação com blogueiro, e a minha resposta, eu não respondi na hora, eu fui só lendo, mas a minha resposta era: eu concordo com você, não tinha que ser eu. Então, eu acho que o meu comentário no geral é: cara, que droga que sou eu, né? Se tem que ser eu, se tem que ser o mestrando em comunicação, administrador público e antropóloga fazendo esse trabalho, né? Assim, não... É porque tem muita coisa errada, né? Tem muita coisa errada, né? Vai cobrar exatamente do presidente, Sim. vai cobrar de quem é que realmente tinha que estar fazendo esse trabalho e não tá. Me move muito, assim, pensar quem é que tem o direito também de falar muito sobre isso, né? E acho que tem o outro lado da moeda também. A gente tem muita gente da saúde falando coisa sem pé nem cabeça. Então, sim. A gente tem pessoas, né, doutores, né, tanto os com doutorados quanto aqueles que não são formados em medicina, mas exigem o título de doutor, que falam absurdos, né, em relação à questão de transmissão pelo ar, a questão de utilização de máscara. Lockdown não tem nenhum lugar que é comprovado que funciona, né? A gente, inclusive, tem um aí que diz que o lockdown gerou as variantes, né? Gente, isso é tão absurdo. Ou que o lockdown foi o que fez aumentar o número de casos. A pessoa não só não entendeu a associação, como inverteu a causalidade. Sim, né? Então, assim, você não ser da área de saúde, entre aspas, apesar de eu achar que você porque tem uma intersecção importante do seu trabalho com isso, não te torna menos apropriada para falar do assunto, porque o que você fala tem embasamento científico. Exato, né? Sim. E acho que é importante a gente dizer isso para as pessoas, porque elas têm muito dessa de carteirada. Mas tal pessoa falou e ele é médico. Tá bom, ele falou errado. né? Vamos colocar assim.
Então, acho que as pessoas elas têm que se ater a argumento. Então, de onde que ela tirou essa informação? Tirou de uma fonte científica, né? E que nem você falou, a gente tem muita fonte que é internacional, e essa fonte internacional muito provavelmente foi feita por um corpo colegiado de profissionais de saúde que chegaram na melhor resposta. Sim. E essa resposta ela é mutável, depende do ambiente, depende do espaço, depende do ponto da pandemia que você está, né? Então, eu vejo pessoas, por exemplo, falando, mas o Biden falou que não precisa mais usar máscara. Legal. O dia que o Brasil for um estado dos Estados Unidos, for o 51º estado dos Estados Unidos, aí você ouve o Biden. O Biden falou que nas condições que os Estados Unidos estão, a opinião dele, embasada em ciência, que eu discordo, eu também. É de que pode abandonar a máscara. Eu acho que não pode ainda, mas enfim. Né? Assim, a própria OMS já manifesta preocupação com essa se deixar muito precoce as medidas restritivas, né? A gente tem que se preocupar, sim, né? Sem dúvida. Eu queria pegar um gancho que é um pouco de que tudo que a gente faz, e é difícil de colocar isso em palavras, mas a verdade é essa. Tudo que a gente faz, eu acho que, não sei se vocês concordam comigo, tá? Vocês podem discordar também, mas para mim é tudo interpretação, né? Porque eu vou interpretar o que o CDC está colocando, eu vou propor o que eu acredito que seja mais plausível para o Brasil, e aí o Bolsonaro vai dizer que a gente não vai mais precisar usar máscara, e eu vou dizer, não escutem o Bolsonaro. Mas aí o Biden vai dizer a mesma coisa, eu vou dizer também não. Se eu discordo do CDC com a evidência científica, não estou discordando na minha cabeça, mas se eu discordo do CDC até maio não ter falado de ventilação, eu vou fazer... Então, para mim, o trabalho de divulgação científica também é um trabalho de interpretação, de alguma forma. E eu acho que isso tudo, eu acho que eu tenho mais facilidade com isso pela formação em ciências humanas, no fim das contas, eu ouvindo o Júlio falar sobre esse posicionamento, né, de fazer parte da ciência. Isso nunca foi uma... Eu nunca tive a possibilidade de me separar disso, né, de ser cientista e fazer ciência e isso ser a mesma coisa, mas o quanto isso, se a gente não mostra isso, né, eu falo, olha, vai ter gente que vai discordar, tem muitas, eu vou ser chata aqui, mas tem uma pessoa específica que 80% das entrevistas que tem o meu nome na internet, eu digo que tem que usar PFF2 e depois vem ela, uma super autoridade, dizendo que não precisa porque Covid não pega no ar. E que máscara de 2 camadas é suficiente, na mesma matéria. Se você procurar lá, tem a mesma pessoa é sempre convocada para dizer. Então, para mim, o que eu sempre digo é, sim, eu estou me baseando na ciência, mas eu estou interpretando a ciência e o que eu acredito que seja evidência, como o Júlio falou, de qualidade, que faça sentido, que seja coerente, que seja, né, e não seja politicamente implicada de maneira negativa, e a minha interpretação. E a Laura pode ter outra, o Júlio pode ter outra, a Letícia pode ter outra, desde que a gente esteja falando de ciência, no fim das contas, né, não de achismos, esse tipo de coisa, tá todo mundo no mesmo barco. Mas se a gente não apresenta isso como, olha, é uma interpretação, seja os dados das vacinas vencidas, seja tudo é interpretação do que a gente tem de dado, é difícil, né, fazer as pessoas entenderem um pouco como é que essas coisas funcionam. Então, até assim, o fato de pessoas de áreas distintas estarem interpretando dados e disponibilizando informação sobre outra área que não é a sua, mostra que a ciência, ela pode estar ao alcance de todos, desde que se tenha uma formação científica, é mais fácil. Só que a gente deseja, por meio da divulgação científica, tornar a ciência algo comum na população. A população ter acesso à ciência, popularizar mesmo o conhecimento científico, para que as pessoas entendam da onde vêm as coisas do seu dia a dia, por que as políticas públicas têm que se basear, sim, em evidências científicas. Então, o nosso objetivo é grande, mas a gente começa a ir por algo muito pequeno, como a gente falou, a gente vai tocando cada pessoa para que, quem sabe, no futuro a gente tenha uma população mais educada cientificamente, para que não caia em fake news, para que entenda o que é uma desinformação, para que entenda a lógica de você fazer um isolamento social e usar máscara para um vírus que está no ar, que é transmitido pelas vias aéreas. Então, a população que tem uma base de conhecimento científico, ela consegue compreender isso, consegue ver que a pessoa que fala que não tem que usar máscara, ela está errada, e quem fala que tem que usar uma máscara de qualidade e que seja filtrante, como a PFF2, essa pessoa sim está certa. Então, assim, a gente tem essa briga por falta de conhecimento científico próximo da população. Eu acho até legal, assim, por exemplo, que a Laura, as redes dela nunca vi um cientista, porque as pessoas estão distantes. Sim, né? Foi justamente por isso que a gente criou e deu esse nome. E eu queria só fechar esse assunto com um
comentário pegando um gancho do que você tá falando e do que a Bia e o Júlio colocaram, que é que as pessoas, elas se apegam ao argumento de autoridade. Então, elas se pegam em quem é a pessoa que está falando e não o que a pessoa está falando. Sim. Então, quando a Bia fala de máscara, ela tá usando estudo científico para falar sobre aquilo. Não interessa que ela é antropóloga. Ela não tá tirando aquilo da cabeça dela, das vozes da cabeça ou do instituto, o Fiocruz. Ela tá realmente fazendo uma pesquisa, um trabalho científico para falar aquilo. Eu ouvi num parecer que eu recebi no final de 2020 que eu não deveria ter gastado meu tempo dando entrevista para jornalista, explicando para eles coisas sobre o coronavírus, porque não é minha linha de pesquisa. Que eu deveria ter gastado esse tempo escrevendo um artigo de revisão, que assim, já tem 1 trilhão da minha área. E, cara, no meu caso, né, eu tenho formação para falar de coronavírus. Eu sou microbiologista, eu sou farmacêutica, eu tive todo o embasamento necessário para falar sobre vírus durante a minha carreira inteira. Eu sou cientista, consigo interpretar um estudo científico, assim como vocês todos, você, Letícia, a Bia, o Júlio, todos eles, todos nós aqui, todos os divulgadores científicos que têm a formação científica, são capazes de falar de qualquer assunto, desde, né, dadas as devidas proporções. Eu não vou me propor a falar de física quântica, por exemplo. Mas existem coisas que existe um leque de assuntos que a gente consegue falar sem precisar recorrer a outros especialistas, o que no Nunca Vi o Cientista a gente faz com bastante frequência. Então, é muito comum a gente ver as pessoas se apegando à autoridade e não ao que a pessoa tá dizendo. E aí tem um exemplo muito bom que o Bruno, meu marido, outro dia me mostrou assim, nossa, olha essa reportagem aqui que a pessoa tá compartilhando. Era um print de uma matéria de uma revista dessas, tipo, sei lá, Isto É, Veja, uma coisa assim. Ganhador do Nobel diz... como é que era? Sei lá, alguma coisa do tipo, diz que a pandemia não é relevante, que não precisa usar máscara, sei lá, uma coisa assim. Ganhador do Nobel, ele sabe. Ganhador do Nobel. Ganhador do Nobel. Era o Nobel de Química, salvo engano, né? Exatamente, esse mesmo. Uhum. E aí, quando você abre a matéria, na verdade, o título não tem nada a ver com o que estava escrito, e o jornalista que escreveu a matéria deixa muito claro que aquele cara é Nobel em Química, que ele nunca estudou epidemiologia, infectologia, microbiologia na vida dele, e que tudo que ele estava falando era baseado na opinião que ele tinha. E não em estudos que ele fez ou que ele leu. Eram opiniões dele. Então, isso, cara, você jogou totalmente a responsabilidade no cara ter ganho o Nobel e cagou porque ele falou de verdade. E aí o Bruno fez questão de pegar, abrir e falar assim, não, mas olha só, olha o que tá escrito na matéria. Ela, eu não tinha lido a matéria. Então, tipo, claro, né? Então, assim, isso é muito comum e acho que é uma coisa que dá pra gente desconstruir, né, nas pessoas, de que não interessa que eu não... Por exemplo, o Átila tem o doutorado dele em virologia e ele tem muito mais argumentos e muito mais capacidade de falar de vírus do que eu. Mas isso não quer dizer que eu também não possa falar sobre isso, que o Júlio não possa falar sobre isso, que a Letícia não possa falar sobre isso, que a Bia não possa falar sobre isso. Desde que a gente se baseie em evidências científicas, tá tudo certo. Exatamente. Agora eu vou fazer uma provocação. Ninguém lembra que é papel do sociólogo, do antropólogo, do cientista político discutir, né, assim, com a nossa esfera não importa, né, assim, todo mundo é opinião e não importa. Exatamente, agora, todo mundo é sociólogo, todo mundo manja tudo. Dá pra pensar várias dimensões da pandemia aí, que sempre chamam infectologista pra falar, era pra ser sociólogo. O Brasil... E ao fim de tudo, não existe especialista em SARS-CoV-2 que não tenha começado a sua especialização em dezembro de 2019, quando o vírus foi detectado. Então, qualquer um que fale não, porque tal pessoa é um especialista no SARS-CoV-2 desde 2015. Ele não pode ser, porque o vírus foi descoberto em 2019. Por isso que chama Covid-19. Então, assim, todos nós, dentro da nossa esfera de atuação, a gente, pelo menos, né, quem quer fazer uma divulgação científica de qualidade, tem se informado através do que tem de mais novo e de melhor qualidade, né? Então, acho que ninguém aqui vai se dizer autoridade no assunto, mas a gente tem acesso ao conhecimento de melhor qualidade conforme ele vai saindo, assim como todos os especialistas do mundo, né? Então, acho que é importante a gente colocar isso em contexto para as pessoas não acharem que, mas, né, só pode falar sobre o coronavírus quem é especialista sobre o SARS-CoV-2. Então, ninguém pode falar porque não tem. Só pode falar de vacina se tiver doutorado em vacina. Não é assim não que existe funciona, né? isso. A gente precisa unir forças e desde que a gente realmente tome todo o cuidado, como o Júlio colocou, a gente
gente deve falar sobre, né? Porque é mais uma voz e, de repente, um ponto de vista ou uma forma de falar diferente que cativa alguém. Então, um seguidor do Júlio pode ser que não se cative por algo que eu digo, mas vai adorar o que ele fala de vacina. Então, Sim. A gente tem que unir isso, né? Unir força, e para que a gente está enfrentando uma força que é muito unida. E isso aqui agora, eu vou fazer uma grande provocação. O que a gente está enfrentando politicamente aqui é uma frente muito unida. É uma máquina de divulgar informações na mídia, no WhatsApp, e de construir a cabeça dos seguidores absurda. Sim. E a gente tá gastando nosso tempo brigando de ego e afastando e tentando dar carteirada um divulgador no outro, e isso não faz o menor sentido. Não faz. Então, enquanto os divulgadores científicos não se unirem e não se apoiarem e não se reforçarem e não se ressonarem, a gente já perdeu antes de sair de casa. Então, a gente tem que realmente entender isso e entender que ninguém perde quando todo mundo fala de ciência. Ninguém perde. Não interessa, sabe? Não interessa a sua formação, interessa a sua boa vontade e a sua responsabilidade em transmitir a informação correta. Caso contrário, a gente já perdeu. Sim. Então a gente tem que falar bem e unir gente. Não é fácil. Se posicionar é importante. A gente sabe que a ciência, ela traz soluções para o nosso dia a dia. Então, o posicionamento científico de quem está no meio da ciência não está querendo... não é contra uma pessoa específica. Embora, né? Mas, assim, é contra uma política. A política que está acabando com o nosso país, a política que está destruindo famílias que estão perdendo seus entes queridos para a pandemia. Então, o posicionamento de um cientista, de um divulgador científico, ele tem que ser pautado em evidência científica. Se o cientista, ele não se posiciona e deixa ganhar o argumento de que medicamento sem eficácia comprovada pode ser usado, ele está sendo conivente com a política. Então, a questão de posicionamento não é questão de gostar de um partido, de outro partido, mas é questão de se posicionar a respeito do bem comum, se posicionar para que a gente tenha o bem comum. A política é a ciência do bem comum. Então, não confundam política com partido X, partido Y. A gente luta para que todas as soluções que a ciência está oferecendo há anos para a população sejam aplicadas, de fato, nas políticas públicas. E é essa a nossa luta, essa vai continuar sendo a nossa luta. Estamos caminhando para o final, tá? Vamos finalizar, porque a gente já está conversando aqui muito e eu tenho que ser a chata de cortar, né? Eu tenho que ser chata de cortar, porque senão meus ouvintes, que estão acostumados a 20 minutos aí no máximo de podcast, vão levar um susto e falar assim, meu Deus, o que aconteceu? Não vai ter semana que vem. Desse tamanho não vai ter semana que vem. Mas assim, para finalizar, eu vou propor aqui um desafio bem rapidinho pra gente finalizar esse episódio, que cada um vai falar tá? O desafio é explicar em 1 minuto para um negacionista, na linguagem que ele entende, que o Bolsonaro pôs em risco a vida do nosso povo com ivermectina e cloroquina, com a negação às vacinas e com a negação ao uso de máscara. Bom, eu acho que vocês podem escolher o que vocês vão falar, mas eu acho que a Bia tem que falar sobre o uso de máscara. Mas aí, Bia, calma que calma que eu vou marcar aqui 1 minuto para ver se você consegue, então, em 1 minuto, fazer essa proeza de explicar para um negacionista que o Bolsonaro é responsável pelas pessoas não estarem querendo usar máscara e por isso a gente tem aí um problema muito sério na pandemia. Pronta? Vambora! Eu acho que a gente tem que pensar que tem várias crianças que aderem muito fácil ao uso da máscara, desde muito pequenas, assim. Porque máscara é exemplo, no fim das contas, né? A gente sabe que a criança aprende pelo exemplo, vê os pais usando, entende que tem que usar e não questiona muito. Quando a gente tem o chefe de Estado, uma das suas funções é ser um símbolo e ser uma representação do que a gente tem, que a gente espera, né, de medida em todos os sentidos. O que a gente viu é exatamente o contrário. É o presidente promovendo aglomeração, é o presidente recusando o uso de máscara, o presidente com Covid tirando a máscara perto de jornalistas. Mais recentemente, a gente viu uma coisa que eu acho que atesta contra os valores até de quem acredita
acredita que o uso da máscara é absolutamente individual e que deveria ser exclusividade, decisão exclusiva do indivíduo, que ele retirou a máscara do rosto de uma criança. Se você fosse esse pai e essa mãe, você não tem, né, assim, a decisão é sua. Então, esse movimento mostra que ele não respeita nem você, nem a mim, nem a ninguém. Seria isso que eu diria, eu acho. Em 1 minuto correndo. Isso aí, deu 1 minuto na ponta, na pinta. Agora, quem vai falar sobre ivermectina e cloroquina? E aí, Júlio, você quer essa bucha ou fica comigo? Somos 2 farmacêuticos, então. Então tá. Se quiser, eu tô com uma moeda na mão. Quer tirar no cara ou coroa? Vai, manda, que os 2 assuntos são pra nós mesmo. Você quer cara ou coroa? Vamos lá. Eu quero cara, vai. Cara, tá bom. Deu coroa. Então vai, é tua. É minha? Tá bom. Então Vai vou falar lá, de cloroquina Júlio. e ivermectina. Vai lá, em 1 minuto, bora. Bom, qualquer intervenção que a gente utilize para tratar alguma doença, ela tem que se basear no princípio basilar, que é o de primum non nocere. Ou seja, primeiro, eu não posso causar nenhum tipo de dano. Se a gente partir a partir desse contexto, qualquer medicamento que eu utilize sem uma recomendação médica vai me causar algum tipo de dano. A ideia de que medicamento não tem efeito colateral é uma mentira. Algumas pessoas poderiam falar, mas esses medicamentos são usados há 70 anos. Sim, considerando a questão do risco-benefício. Eu utilizar o medicamento para tratar uma doença para o qual ele é comprovadamente eficaz, é melhor eu me curar da doença do que eu sofrer os pequenos efeitos colaterais daquele medicamento. O que a gente não tem para a Covid-19 é a comprovação de eficácia desses medicamentos. No caso da cloroquina, já muito bem documentada há algum tempo. No caso da ivermectina, saiu recentemente um estudo duplo cego, randomizado, controlado por placebo, que mostra que não tem eficácia e que os pacientes com ivermectina têm maior risco de serem entubados. Aê! Aê! Foi ótimo. Passou aí um segundo, mas tá valendo porque foi ótimo. Você devia usar aquele áudio da CPI. 15 segundos. 15 segundos. Eu vou falar isso. Agora a Laura vai falar então das vacinas. Bora lá, Laura. Vacina é um conceito muito abstrato, porque é uma coisa que a gente bota no nosso corpo pra prevenir algo que a gente nem tem. E acho que a melhor forma da gente entender o porquê a gente deve se vacinar e por que vacinas são tão importantes e nos trouxeram como sociedade humana até aqui, é associar isso, por exemplo, ao cinto de segurança no carro. Você não deixa de usar cinto de segurança todo dia porque você acha que naquele dia você não vai sofrer um acidente. Então você não sabe quando você pode sofrer um acidente ou se você vai. Então, para se prevenir de possivelmente ter um problema grave, um acidente grave, uma contusão grave por conta de um acidente de carro, você usa o cinto de segurança. Ele é 100% eficaz? Ele vai evitar 100% das mortes caso você bata o carro? Não. Mas a chance de você sair voando daquele carro é muito menor se você estiver usando o cinto de segurança, e a chance de você ter sequelas e traumatismos é muito menor se você estiver usando esse cinto. Então, a vacina é o nosso cinto de segurança contra infecções. Então, não é porque eu não estou doente ou eu não vou ficar doente agora que eu não devo me vacinar. É graças a elas que você tá vivo até hoje, mesmo que você não tenha tomado, porque alguém tomou por você pra te proteger. Então, chegou a sua vez, toma vacina, pelo amor de Deus, gente. Aê! Tem que tomar, gente. Vacinem-se. Vacinem-se, pelo amor de Deus. Aí não me escolhe vacina. Não escolhe. Só toma a que vacina. tiver no posto, sempre. Gente, A gente olha, tá muito bom de 1 minuto, hein? vocês estão bem, viu? Olha, A gente tá pronto pro Instagram já pra esses videozinhos. já pode fazer vídeo rápido, já dá pra explicar conceitos muito técnicos aí em vídeo rápido. Bom, gente, foi muito bom receber vocês aqui. Eu gostaria agora, antes da gente dar tchau, de vocês divulgarem as redes sociais de vocês, canais no YouTube, o que vocês fazem, para que as pessoas possam achar vocês e seguir, né? Porque eu acredito que possa ter gente que não conhece, embora vocês sejam bem conhecidos já para quem segue essa rede de ciências, mas eu gostaria que vocês divulgassem. Bia, começa? Pode ser. A gente é @qualmáscara em todas as redes. Tem no Facebook, mas a gente não toma muita conta. Então é meio abandonado, mas também tem.
E no Instagram, meu perfil pessoal e no Twitter, eu sou @BiaKlimek e falo muito sobre comunicação, sobre ciência no Instagram por lá também, um pouco mais, com uma pegada mais de antropologia e de ciências sociais do que no resto das redes. É isso. Agora, Júlio? O meu usuário no Twitter é Jason P. Todd, JASONPTODD, para quem pegou a referência ao segundo Robin dos quadrinhos. E lá eu falo mais de ciência, lá eu me posiciono um pouco mais, mas quem quiser ver biscoitagem e foto de gato, eu tenho Instagram também, é Júlio C. Ponce, podem me seguir por lá. E se tiverem dúvida, se quiserem, eu li um paper, eu não sei se é bom, alguém me falou, podem me provocar nas duas redes que eu leio, eu respondo, às vezes demora um pouquinho para responder, mas podem me cutucar por lá, porque eu gosto desse contato, eu gosto dessa troca de informação, é sempre bom saber o que tá rodando por aí, porque às vezes não chega pra gente, mas chega pra vocês, então não hesitem em seguir e me cutucar por lá. É isso, a Laura agora vai divulgar as redes dela. O meu perfil pessoal, tanto no Twitter quanto no Instagram, é @LauraMarise, Marise com SE, e lá no Instagram vocês vão ver muita coisa de comida, fotos biscoitando e de vez em quando meus gatos, quando minha mãe me manda foto, porque meus gatos não moram comigo. E no Twitter eu costumo falar de coisas mais rapidinhas, de estudos que estão sendo polêmicos, e quando eu quero também falar de alguma coisa mais científica sem envolver o perfil do Nunca Vi um Cientista, colocando uma posição mais pessoal. E o Nunca Vi um Cientista é @Nunca Vi um Cientista no Instagram e @NV1C no Twitter. A gente também tá sempre por lá. E também no YouTube, só procurar por Nunca Vi um Cientista, que a gente aparece lá no topinho da busca. Também nosso e-mail também tá sempre disponível para tirar dúvida, e a gente se interage por lá. É isso. É isso, pessoal. É muito bom ter recebido vocês aqui. É muito gostoso conversar com vocês também. A gente não se conhece pessoalmente, a gente não tinha conversado pessoalmente. Eu não sabia, assim, é lógico, por causa de vídeos a gente conhece as vozes de vocês, né, das pessoas. A Bia mandou um áudio outro dia pro podcast do meu marido, então eu conheço as vozes assim, mas do Júlio eu não conhecia a voz ainda. Olha só. Eu acho que não, eu falei assim, eu não conhecia a voz. Eu conhecia de um podcast também, do Hoje Tem. Do Hoje Tem. Olha só. E quem quiser, pode fazer propaganda de outros podcasts? Pode, claro. Quem quiser me ouvir cantar de vez em quando, eu tô ajudando Medo agora com as paródias do Medo e Delírio em Brasília. Então... Mentira! Que demais! Nossa, vou procurar agora. Tá bom. Escutamos aqui todo dia, religiosamente. Então, algumas das paródias são minhas. Às vezes eu só acompanho, às vezes eu faço backing vocal, mas de vez em quando o vocal principal é meu. Vai ter que fazer um Biscoito da Ciência um dia, viu? Vai ter que fazer um Biscoito da Ciência, eu já falei. Eu vou pensar em um. Bom, gente, foi muito bom receber vocês aqui, um prazer mesmo, e o papo rendeu muito, foi muito gostoso. E é isso, eu agradeço muito a cada um de vocês, e que nossos ouvintes, meus ouvintes, né, os ouvintes do Escuta Ciência, possam então entender um pouco mais dessa importância do posicionamento político e de entender também dessa importância da ciência na nossa vida, nas políticas públicas que são aplicadas aí no nosso dia a dia. Muito obrigada para vocês, viu? Por vocês terem vindo aqui, terem participado dessa conversa que foi super boa, muito gostosa mesmo. Muito obrigada. Eu amei, eu que agradeço. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Amei muito. Obrigada, gente. Então, a última mensagem que a gente quer deixar para vocês é: vacinem-se, usem máscara, ventilem os locais fechados onde tem mais gente, mantenham o distanciamento social, não escutem o presidente, escuta a ciência e fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro. Nossa, fora Bolsonaro pra ontem, gente, pelo amor de Deus. Pra ontem. Impeachment é pouco. Impeachment é pouco. O impeachment é só o começo. É isso. Aí. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.